gente havia parado, então, na outra aula ali na 28, vamos dar continuidade. E essa primeira questão é uma que a gente não vai se debruçar muito. Por quê, Lucas? Bem, essa questão, de certa forma, sacanagem, cobrou alguma coisa muito específica, assim, de geriatria, né, que é uma escala de cuidado, uma escala de esgotamento dos cuidadores de idosos, né, da sobrecarga dos cuidadores de idosos. E é a escala de Zarit, uma coisa muito específica. E é esse tipo de questão, por exemplo, que eu não quero que vocês percam tempo no dia da prova. Por que, Lucas? Por que a gente não vai perder tempo? Porque é uma questão dificílima. Poucas pessoas lembram dessa escala, têm esse conhecimento, tá? Então eu trouxe aqui a título de exemplificação, para a gente conhecer um pouco mais, mas essa questão não é uma questão importante, tá bom? Então ele coloca aqui, você sente que você está se deixando de lado pelos cuidados com um familiar, e aí tem a pontuação, né? Nunca é 1 ponto, não, nunca acho que é 0, daí 1, 2, 3, 4, 5 pontos, isso. E aí vai pontuando à medida que vai acontecendo, tá bom? Mas não é importante. Seguindo então, questão de número 30, traz pra gente um paciente de 65 anos, masculino, apresentando alteração do hábito intestinal. Então aí você já puxa na história a questão de câncer, né? Como história familiar, apresenta pai falecido de câncer de próstata aos 70 anos, mãe falecida de câncer de colo de útero aos 80 e avô paterno e primo por parte de mãe falecidos por câncer de colo, tá? Então câncer de colo. O avô aí com 60 anos e o primo com 50 anos, respectivamente. Ele realizou a colonoscopia que evidenciou lesão estenosante na junção reto-sigmoide, 3 pólipos em reto e 5 pólipos em sigmoide. Então ele tem aí 9 lesões, né? Uma lesão estenosante e outros 8 pólipos. O resultado histopatológico da lesão estenosante foi adenocarcinoma de colo, ok? Moderadamente diferenciado. Quanto aos pólipos, todos eram de natureza adenomatosa, sendo 5 tubulares e 2 tubulovilosos, tá? Ambos no reto. Em qual das alternativas abaixo, levando em conta a história familiar e o diagnóstico, esse paciente melhor se enquadra, tá? Então, se algum de vocês tem alguma dúvida, o que é síndrome de polipose intestinal, né? São pelo menos 100 pólipos. Nossa, Lucas, eu achei que 9 já era bastante, 8 pólipos, 9 pólipos já eram bastante. No caso, ele tem 8 pólipos e uma lesão, né? Já era bastante, não. Mas para você ter uma síndrome de polipose, você tem que ter pelo menos 100, tá? A PAF, que é a mais comum, né? A polipose adenomatosa familiar, ela tem pelo menos 100 pólipos. Então é muito mais do que isso, tá? Então essas alternativas que falam sobre síndrome de polipose, a gente jogava fora no lixo. E Lucas, puxa comigo aqui, lembra o caminho natural do câncer de colo? Ele nasce como um pólipo, por isso que toda vez que você fizer uma colonoscopia e identificar um pólipo, você tem que fazer polipectomia, tá? Porque esse pólipo, por mais que seja adenomatoso, ele pode no futuro virar câncer, tá? Ele pode sofrer mutações ali e vai virar câncer. Diferente do que tem no estômago, por exemplo. No estômago, se você vê uma úlcera, aquela úlcera pode ser um câncer já, mas não que ela vá virar um câncer. Tá? Então toda úlcera que a gente encontra, ela tem que ser biopsiada, tem que ser tirada, porque ela já pode ser um câncer, e não que ela vira. Diferente do que a gente tem lá no colo, que aquele pólipo que a gente encontrar, ele já pode ser um câncer, tá? Então vamos ver se a gente encontra uma alternativa e se a gente consegue ganhar, somar o conteúdo a partir disso. Câncer coloretal hereditário não polipoide, síndrome de Lynch. Essa síndrome de Lynch aqui eu vou falar um pouquinho mais com vocês, mas falta critérios pra gente fechar, porque ele tinha que ter, que o pai dele tinha que ter tido câncer de colo, tá? O avô teve, tá? Mas tem que ter pelo menos 3 gerações envolvidas, tá? Então, por não ter essa questão da hereditariedade completa, a gente jogava ela fora. Nada de polipose, né? Deixa eu tirar aqui a barrinha de cima. Então, a gente fica com o câncer de colo esporádico, o câncer mais comum que a gente tem, né? O câncer que normalmente se apresenta nos pacientes, tá? Então, ó, link para vocês. Isso aqui é o que vocês têm que levar, tá? É isso aqui que é o conteúdo por trás da questão, que a gente vai espremer a questão e ver o que tem de importante nisso, tá? Então, link, só para vocês lembrar, eu tenho que ter o câncer surgindo com menos de 50 anos, tá? Então, para dizer que tem uma questão hereditária importante antes dos 50, e pelo menos, né, 3 familiares, sendo um de primeiro grau. O avô teve, né, só que a avó era de segundo grau, né, então tinha que ter o pai, pelo menos, ou a mãe, alguém diretamente ali acometido por câncer de colo, tá? E 2 gerações diferentes. Eu tinha um avô, mas eu não tinha pai ou mãe com câncer de colo. 21 aqui, colo retal, e 22 só lembra que tem essa questão de alguns cânceres, por exemplo, ginecológicos, né, câncer de endométrio, ovário, pâncreas também, tá? Mas mais importante saber dessa hereditariedade. E ainda, tá, aqui a questão da síndrome de polipose intestinal, né, pelo menos 100 pólipos que eu falei para vocês, pelo menos 100 pólipos, né, para ser uma síndrome de polipose. E o mais importante, que é inclusive uma questão de atualização para vocês, é essa questão do rastreamento, tá bom? Então essa questão do rastreamento é importantíssimo. Vamos anotar até aqui, vou pegar uma folha para anotar junto com vocês, o rastreamento. E isso é mais uma questão das sociedades de especialistas, tá? Então, se essa questão cair mais no lado ali de cirurgia, você vê que é uma questão que está correndo mais para a especialidade, a gente vai correr nesse sentido. O câncer esporádico, em geral, a partir dos 50 anos, a gente faz o rastreio, tá? Se tiver alguma história familiar, como, por exemplo, ele tinha ali o avô dele, né, que tinha teve câncer precoce, a gente pode adiantar um pouco, né, 45, 40 anos.
Lynch, se tiver aquela síndrome de Lynch, tem que ter esses critérios aqui, a gente vai adiantar bastante a partir dos 20. E se tiver a PAF, né, a síndrome de polipose adenomatosa familiar, que é mais de 100 pólipos, aí vai ser a partir dos 10 anos, tá? E por que, Lucas, que você comentou sobre essa questão de cair em cirurgia? Porque se essa questão cai em preventiva, a tendência, né, pelos protocolos do Ministério, é eles colocarem a pesquisa de sangue oculto inicialmente, a partir dos 50 anos. Mas tem essa questão cada vez mais forte, né, das sociedades de especialistas compartilhar a decisão, enfim, e aí existe, né, uma indicação muito mais forte pela colonoscopia nos pacientes, pelas diretrizes de especialidades, mas o Ministério da Saúde tende a correr mais pela pesquisa de sangue oculto, tá? Mas 50 anos aqui é um marco importante de a gente lembrar. Isso aqui é muito mais cara de revalida, tá? Essa questão de rastreamento do câncer de colo, tá bom? Então vamos botar aqui, ó, rastreamento, e aí vocês podem tirar print da tela, depois essa aula vai ficar gravada para vocês na plataforma, tá? Ou então ir anotando comigo a parte mais importante, depois fica mais fácil de lembrar as questões, tá? CA coloretal. Certo, seguindo então, a gente tem uma questão aqui gigantesca, né, essas questões de clínica médica, às vezes gigante, inclusive essa é outra questão, eu quero que quando você se depare com um enunciado enorme, comecem a criar por hábito, comecem a treinar para pular direto para as alternativas, né? Antes de ficar lendo, porque daí você chega nas alternativas e já nem lembra o texto direito, você procura o que ele está te perguntando, vai direto para as assertivas, o que ele quer saber, como que eu vou tratar, ou qual que vai ser o diagnóstico, e aí eu volto para o enunciado e vou procurando essas informações, para eu não ler à toa, para não ter que ler 2 vezes, um enunciado enorme, porque isso te cansa e também é um tempo perdido para questões às vezes mais importantes. Essa questão era uma questão tranquila, tá? Que dava um paciente um homem, né, com um quadro de ITU, só que ele teve uma infecção do trato urinário porque teve manipulação, porque o esperado não é homem, né, sexo masculino, ter infecção do trato urinário, a não ser que tenha um porquê para isso, tá? E aí ele colocava pra gente aqui a conduta, então você ia ler a questão procurando o que você ia fazer de tratamento, né? Prescrever um sintomático como o pirídeo, né, esse fenazopiridina aqui, o pirídeo, um clássico aí que o pessoal gosta de usar na prática. A princípio não, se ele tem um quadro de ITU a gente vai tratar, né? Internar o paciente para administração de cefoxitima, ou imipenem, ou Bactrim aqui embaixo, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Então, Lucas, o que eu poderia utilizar de antibiótico? Ele te deu, né, que se você tem E. coli aqui na hemocultura, tá? E aí você vai utilizar o antibiótico de menor espectro, não tem porque você dar um tiro de canhão com um imipenem, né? Então não, tudo bem, ele é sensível, mas você procura o antibiótico mais tranquilo, né? Não precisa ampliar tanto esse espectro. E aí o Bactrim aqui entra com uma luva, cabe com uma luva aqui pra gente, tá? Sendo sensível, e aí prescrever ambulatoriamente o Bactrim, tá bom? Então, o mais importante dessa questão é isso, de você ir buscando, né, direto da alternativa e depois voltar para o enunciado enorme como uma maneira mais efetiva de você resolver essa questão, tá bom? Certo. Boa, o Jess colocou pra gente, eu sempre faço isso, leio primeiro as alternativas, ótimo, perfeito, tá? E, enfim, eu sei que tem gente que não se adapta muito a isso, mas treinamento, gente, treinamento, principalmente para essas questões gigantescas, isso é importante, tá bom? Aí a gente vai aqui então para a questão de número 32, que a gente encontra uma mulher de 24 anos de idade que era usuária de DIU e retirou na vigência de episódio de doença inflamatória pélvica. Isso não é obrigatório, tá? O Ministério da Saúde, inclusive, coloca, eu não tenho obrigatoriedade de tirar o DIU quando eu tenho uma DIP, tá? Tem algumas indicações específicas. Apresentando um atraso menstrual e episódios de sangramento vaginal de pequena intensidade, negador abdominal ou outras queixas, e ele tem beta-HCG positivo. O que é isso? A gente está lendo. O que é isso? Coloca aí para mim. Ele colocou que essa paciente tem DIU, né? Foi retirado, já teve doença inflamatória pélvica, isso é fator de risco para quê? Né? Tem um beta positivo, está tendo um sangramento vaginal. Ultrassonografia transvaginal mostra a ausência de saco gestacional intrauterino e presença de imagem complexa na região anexial direita, sem líquido livre na cavidade peritoneal, tá? Então, o que é isso? É uma gravidez, o quê? Gestação ectópica, isso aí. Colocaram pra gente, gestação ectópica, perfeito, tá? Nessa situação está justificado manter a conduta expectante se, tá? E eu quero colocar aqui para vocês. Conduta expectante não é o normal de cair numa gravidez ectópica, porque, gente, conduta expectante é algo totalmente de exceção, tá? Eu vi algumas situações na época no hospital, assim, da maternidade, mas é a exceção. Eles têm que te mostrar, assim, por A mais B, de que aquilo ali não tá vingando, de que aquilo ali não vai pra frente, ou seja, o beta tá caindo vertiginosamente, obviamente não pode ter BCF. Imagina uma gestação ectópica que tenha BCF, isso tá mostrando que já é uma coisa mais complexa, já tá progredindo, então não quero isso, tá? Sem BCF, uma massa pequena, tá diminuindo o beta-HCG vertiginosamente, mas isso não é o mais importante dessa questão, tá? Essa questão eu quero relembrar com vocês algo que realmente pode cair nas próximas provas, porque isso aqui, que nem eu falei, é de exceção, tá? E tá justificado você fazer expectante se não forem detectados BCFs, né, batimento cardíaco fetal na avaliação ecocardiográfica, porque senão já demonstra algo mais complexo, tá? Então, ó, os níveis de beta-HCG dobrarem após 48 horas? Não. Isso aqui me indica, inclusive, que tá vingando, que tá progredindo essa gestação. Não é isso que eu quero, tá? O diâmetro da massa anexial maior que 3? Não. Quanto maior, mais difícil é que eu faça alguma terapia conservadora, tá? E os níveis de progesterona continuarem elevados, isso também não é critério para a gente utilizar.
E aí, por isso que eu chamei a atenção de vocês, ó, e é sempre uma coisa que conforme você vai lendo o enunciado, você vai lembrando quais são os fatores de risco para a gestação ectópica. Ah, Lucas, ter tido uma ectópica prévia é o principal fator de risco que você tem? Tá? Então anota aqui para mim, fatores de risco para quê? Para gestação ectópica. Endometriose também é fator de risco. Tabagismo é fator de risco. Raça negra, acima dos 35 anos, mulheres acima dos 35 anos, tá? Cirurgia abdominal prévia. E olha aqui que a gente tem DIP e DIU. E aí eu pergunto para vocês, por que DIU aqui está como relativo, né? No caso, esse aqui está dentro do caso, esses dois dentro do caso, né? Esses aqui dentro do caso. Por que DIU é relativo? Porque o DIU por si só, ele não aumenta a chance de gestação ectópica, tá? Porque ele é um contraceptivo, né? Então a ideia é que ele diminua as chances de gestação. Mas se houver falha do DIU, e tiver uma gestação, essa gestação tem mais chance de ser ectópica. Por quê? Porque você tem uma região inóspita dentro do útero, né? O DIU ele gera uma reação ali na cavidade endometrial, tornando uma região inóspita para a implantação, tá? Então tem maior chance, no caso do uso do DIU, de ter uma implantação ali na ampola da tuba uterina, enfim, tá bom? E aqui, importantíssimo para vocês, é isso aqui que eu quero que vocês levem, tá? É isso aqui que existe chance de cair na próxima prova. Não muito a terapia expectante, né? Que isso, como eu falei para vocês, não é o mais comum. Mas o tratamento com metotrexate, isso sim é importantíssimo e eu quero que vocês anotem, tá? Então vai anotar aqui comigo, ó, tratamento de gestação ectópica, tratamento medicamentoso, né? E a gente utiliza aí de maneira importante o metotrexate, tá? Só que eu tenho que ter alguns critérios para ele ser utilizado. Você tem que ter obrigatoriamente uma massa íntegra, ou seja, não pode ter líquido livre na cavidade, tá? Não pode ter tido rotura daquela massa anexial. Eu tenho que estar sem BCF, uma massa menor do que 13,5, 4 centímetros, tá? E o beta-HCG, ele tem que ser inferior a 5.000, tá? Então, nessas situações, esses são os critérios, o que eu preciso, a minha necessidade para, de fato, poder tratar com o metotrexate. Senão eu não posso, senão eu não consigo usar o metotrexate, tá bom? Ah, Lucas, mas a massa tá ali com 4,2. Não pode. Ah, Lucas, mas ela não quer fazer cirurgia mesmo que seja por vídeo? Não pode. Esses são os critérios necessários para você tratar dessa forma, tá bom? Isso aqui que eu quero que vocês printem, isso aqui que eu quero que vocês anotem, que é importantíssimo, tá bom? Seguindo então, vamos para a questão de número 33. Uma criança de 6 anos procura atendimento na unidade local de saúde do seu bairro por apresentar há cerca de 30 dias tumoração cervical na linha média, móvel à deglutição indolor. Com isso, você já mata a questão. Sério, Lucas, sim. Isso aqui já é o suficiente. Por quê? Massa na linha média, que é móvel à deglutição, isso é cisto do ducto tiroglosso, do cisto do conduto tiroglosso, né? Isso aqui é suficiente para você resolver a questão. Ah, Lucas, mas eu queria ler por curiosidade. Tá bom, depois você pausa o vídeo, lê com tranquilidade, mas isso aqui é suficiente para a gente matar a questão, tá? Então tá aqui, né? Esse cisto que fica aqui nesse conduto, conforme você movimenta, né, a língua para fora, ele mexe junto. Então, esse é o clássico do cisto do conduto tiroglosso. E qual que é a conduta? Ressecção cirúrgica, pela cirurgia de Sistranck, tá? Englobando parte do osso ióide que evita a recidiva da doença. Você tem que tirar um pedacinho do osso, porque você não tem maior chance de voltar essa lesão. Tá? Então você tem que tirar junto o osso ióide, que se chama cirurgia de Sistranck, que é um método escolhido para a retirada do cisto. Tá bom? Então anota. Cisto, conduto do ducto tiroglosso, é uma lesão na linha média, movimenta conforme a língua movimenta também, e você tem que fazer cirurgia de Sistranck. Ah, Lucas, e aquela questão ali de higroma cístico, de persistência do arco branquial, isso aí é mais lateral, não tende a ser tão medial, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu saí da apresentação com vocês. Vamos voltar lá. Então a gente segue o barco para questões do número 34 aqui, tá bom? Vamos lá. Paciente usuária de DIU, novamente, DIU de cobre, procurou atendimento médico para dores pélvicas de início agudo, tá? Relata dores em pontada, alternadas com cólica. Relatou disúria e corrimento vaginal sem odor fétido e transparente associado ao aparecimento da dispareunia. Então ela tem dor na relação sexual, tá? Dor na relação sexual, tá tendo corrimento, um corrimento a princípio sem odor. E também tem disúria, ok? Ao exame especular evidenciado secreção cervical mucoide saindo pelo orifício externo do colo. O que é isso? Coloca aí para mim, coloca aí nos comentários o que essa paciente tem. Fio de cobre, fio do DIU aparente, a princípio, colo fechado. Toque evidenciando o colo com sensibilidade dolorosa, então tem dor à mobilização do colo. Tá? Toque bimanual evidenciando sensibilidade do anexo esquerdo. Solicitado ultrassom transvaginal evidenciando formação à esquerda, espessada e com aspecto tortuoso e irregularidade sugestivo de hidrosalpinge. Aí agora tô vendo que muitos de vocês estão confundindo aí, tá puxando algumas outras ideias aí de diagnóstico que pode estar confundindo. Coloca para mim, isso é um quadro de cervicite ou isso é um quadro de DIP, né, doença inflamatória pélvica? O que vocês acham? E o provável agente microbiológico e o tratamento adequado são respectivamente. A gente sabe que tanto para DIP quanto para cervicite, o principal é Trichomonas? Não. É Gardnerella? Não. É Treponema? Não. É clamídia e gonococo. Clamídia e gonococo. Então, só pelo bicho, só pelo agente aqui, a gente já matava
já matava essa questão. Ah, Lucas, não precisava ter o diagnóstico exatamente, não. Só com isso já dava pra gente resolver a questão. Mas e aí? O que vocês acham? Tem alguém colocando aí? Paulimar colocou DIP pra gente, tá? O Lucas também colocou DIP, então vou conversar aqui com vocês direto. DIP acaba tendo que ter alguns critérios obrigatórios, tá? Você tem que ter dor a mobilização do colo, ela tem. Você tem que ter dor abdominal baixa, tá? E dor a palpação dos anexos. Ela tem 2 desses 3. Então falta um critério obrigatório. Além disso, ela tem que ter algum critério menor, de febre, ou leucocitose, ou alguma coisa de aumento de PCR, enfim, alguma coisa além disso. Ou então algum critério elaborado, que você vai lá e vê na imagem um abscesso tubo-ovariano. Ah, Lucas, mas essa massa que ela tinha, será que não era um abscesso tubo-ovariano? Não, tá? Ele coloca pra gente que isso é hidrossalpíngeo, e isso é característico, assim, de você ter uma infecção pela clamídia, pelo gonococo, e não fecha para abscesso tubo-ovariano porque você não tem debris inflamatórios, você não tem resto de material sólido, tá? Então, infelizmente, não fecha. Essa questão difícil, esse ponto aqui de diferenciação entre DIP e cervicite, mas isso é algo importante para vocês, tá? Anota aí comigo, então, diagnóstico de DIP, né, e diagnóstico de cervicite, para revisar. Lá vai ter lá no Redbook, com certeza vai estar lá todos os critérios, porque eu lembro que eu ajudei a escrever essa parte, tá bom? Então, bem tranquilo, pode ir lá revisar essa parte depois de término da aula, mas acredita em mim, esse quadro aqui a princípio fecha para cervicite, mas a gente não precisaria disso para matar a questão, a gente só matava aqui, ó, já com o diagnóstico com o diagnóstico do agente etiológico, e a azitromicina trata a cervicite. Lembra que o tratamento de DIP não é suficiente com ácido, tá? A gente tem que ter doxiciclina, a gente tem que botar metronidazol, outras coisas, tá bom? Então aqui é cervicite essa questão. Seguindo então, a gente tem a questão de número 35, traz pra gente um paciente masculino de 76 anos de idade. Ele veio à consulta da clínica médica por apresentar dúvidas quanto à frequência com que deve realizar seu exame de próstata. Ah, isso é muito comum na nossa prática. O paciente diz ter feito o exame de PSA várias vezes ao longo dos últimos anos. Traz exame de 3 e de 4 anos atrás com PSA de 0,8 e de 0,78, respectivamente. Ou seja, tá normal ou tá alterado esse PSA? Tá normal, tá? Lembra que o nosso ponto de corte aqui vai ser de 4. 4, PSA de 4. O PSA de 2,5 é para aqueles pacientes mais jovens, tá? Então, 4 é o nosso ponto de corte aqui. Ou seja, estava tudo normal. Esse paciente está com 76 anos. E aqui entra de novo naquele ponto entre a sociedade dos especialistas e o que o Ministério da Saúde, o que o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, coloca para a gente. O INCA fala que, a princípio, não é vantajoso, não se mostrou ser vantajoso fazer um rastreio universal dos pacientes. Mas, como a sociedade de especialidades e cirurgiões, enfim, está cada vez mais forte nessa questão do rastreio do câncer de próstata, eles falam que isso tem que ser uma questão individualizada com o paciente. Então você vai conversar, olha, o paciente ele veio buscando o rastreio, né, ele se mostrou preocupado com relação a isso, e aí você vai expor, olha, não demonstrou diminuição da mortalidade, barará, barará, e aí você divide a escolha com ele. O INCA, como medida universal, como é câncer de mama, rastreio de câncer de colo uterino, não indica, tá? Mas é uma questão que tem que ser individualizada com o paciente, tem que ter a questão da conscientização também sobre esse perigo, que é o câncer mais comum dos homens, tá? Então tem que ter esse conhecimento. Mas um paciente de 76 anos, minha gente, ele vai morrer de causas circulatórias, vai morrer de causas respiratórias antes de morrer de câncer de próstata, tá? Que é um câncer muito indolente, tá? Então, qual que vai ser a nossa resposta aqui? Que a gente não vai mais precisar realizar exame de PSA para esse paciente. Já passou, até mesmo as sociedades de especialistas indicam até os 75 anos, tá? Então, essa é uma questão importantíssima para vocês lembrarem, para anotarem também a questão de rastreio do câncer de próstata, que isso sempre está em voga. Questão de que o INCA, né, o nosso Instituto Nacional de Câncer, e o que normalmente a prova do Revalida vai seguir como base, ele não tem indicação de rastreio universal. Guarda isso na cabeça. Mas deve ser individualizado e alguma questão mais de cirurgia pode puxar um pouquinho isso para vocês, tá bom? E lembrar que o ponto de corte também do PSA é de 4. Show? Isso que é o conteúdo que vocês precisam levar. Seguindo então, questão de número 36, traz pra gente uma mulher de 26 anos de idade que usou pílula contraceptiva por 6 anos e interrompeu há cerca de 9 meses. Desde então menstruou apenas 2 vezes e está há 4 meses em amenorreia. Amenorreia. Vai puxando aí causas de amenorreia secundária, porque ela já menstruava antes, parou de menstruar agora. A princípio ela nega fogachos, acne, hirsutismo ou ressecamento vaginal. Então ele está tirando pra gente aqui uma ideia de que ela está com falência ovariana precoce, porque ela não está tendo fogacho, ela não está tendo ressecamento vaginal, ou seja, os hormônios ali, estrogênio, não estão tendo uma queda importante por falência ovariana. E também falou pra gente, olha, não tem acne, não tem hirsutismo, o que ele está querendo estantear aqui? A questão de síndrome de Cushing, algo nesse sentido, tá? Com o estado geral hemodinamicamente estável, mamas com galactorreia bilateral. Fala aí pra mim, galactorreia bilateral é sinônimo de quê? Ah, gestação, Lucas, não. Galactorreia é sinônimo de hiperprolactinemia boa. Já se colocou pra gente aqui, ó, hiperprolactinemia. É isso que ele quer dizer.
Não. Tá tendo galactorreia bilateral, o que isso quer dizer? Tá tendo aumento de prolactina, tá? Então, guarda isso na cabeça, muito bem, gostei da participação, e vamos seguindo. Útero de tamanho normal e anexos não palpáveis e o beta-HCG negativo, ou seja, minha gente, a prolactina tá aumentando, mas não é por gestação, é uma coisa que a gente espera, né? A prolactina aumentar na gestação. Para elucidação diagnóstica, deve solicitar dosagem de não só, a gente iria solicitar TSH, né, a nossa abordagem de amenorreia, que a amenorreia secundária inicia também com essa paciente eventualmente tendo um hipotireoidismo, que pode aumentar a prolactina, mas tá, aqui facilitou a nossa vida, né, esse seria o aumento da prolactina que causaria essa situação, tá bom? Essa tranquilo, né? Seguindo então, essa questão aqui é difícil, essa questão é um pouquinho mais difícil, porque ele cobra, e até pode ter uma interpretação dupla dessa questão aqui, um tema que às vezes a gente não estuda tanto, né? Mas vamos ver o que ela traz pra gente. Um latente de 6 meses de idade que compareceu sem queixas ao consultório médico com história de internações devido à infecção urinária alta aos 20 dias e aos 3 meses. Ele teve ITU alta aos 20 dias e 3 meses. Com 5 meses apresentou quadro de febre intermitente, inapetência e vômitos com exame qualitativo de urina que apontou nitrito positivo, esterase leucocitária, ou seja, isso aqui indicam, né, a esterase leucocitária tendo mais especificidade, o nitrito nitrito que tem uma maior especificidade, tá, de infecção bacteriana. E urocultura colhida por sondagem vesical com mais de 10/5 urecoli. Então isso confirma pra gente, isso é confirmado infecção do trato urinário. Tendo completado o tratamento com antimicrobiano com remissão dos sintomas. Realizado ultrassonografia durante a internação, que não verificou alterações. Como forma de estender a investigação, você confirmou que tem um quadro de ITU, mas eu quero estender a investigação, eu quero talvez melhorar, refinar mais. Assinale a alternativa correta quanto ao exame padrão ouro para essa situação. O que você tem de exame padrão ouro para um quadro de ITU alto? Qual que é o meu padrão ouro? Qual que é o melhor exame que eu tenho para identificar uma ITU alta, uma pielonefrite? Qual que é? Coloca aí para mim. Diagnóstico, né? Exame padrão ouro. Anota isso aí, importante. Padrão ouro para identificar pielonefrite. Ivanor colocou pra gente DMSA. DMSA, isso mesmo. Então ficamos com a letra A. É isso mesmo, tá? Cintilografia renal com DMSA. Mas, Lucas, para que serve essa cintilografia com DMSA? Ela mostra justamente aqui, ó, você vai jogar o DMSA e você vai ver que vai ter uma região aqui, ó, que ela não vai conseguir captar direito. Por quê? Porque você está tendo inflamação aqui importante, então isso impede, isso é o diagnóstico padrão ouro para identificar a pielonefrite. Lucas, mas eu estou lembrando aqui que a cintilografia com DMSA ela é boa para identificar cicatriz renal. Sim, mas depois que passar o quadro agudo, numa situação crônica, por exemplo, esse paciente teve vários outros quadros de ITU, aí você faz, algum tempo depois, faz o DMSA e viu, olha, naquela região ali, tá ruim, me mostrou uma cicatriz renal, tá? Mas esse é o exame padrão ouro para, no quadro agudo, identificar a pielonefrite. Depois, na situação crônica, sim, ele identifica a cicatriz. E aí eu quero trazer uma atualização para vocês, que é um pouquinho mais complicado, porque muita gente marcou, deixa eu voltar aqui rapidinho, marcou nessa alternativa a uretrocistografia miccional. Para que serve a uretrocistografia miccional? Para me mostrar se eu tenho um RVU, e eu vou escrever aqui para vocês, um refluxo vésico-ureteral. E será que esse paciente tem um refluxo vésico-ureteral? Muito provavelmente sim. Né? Por quê? Porque ele está tendo vários e vários quadros de ITU, de infecção do trato urinário. Numa criança, provavelmente ele tem alguma alteração na implantação do ureter, ali na bexiga, né? E aí acaba tendo um refluxo, porque quando você tem a contração da bexiga, contraiu a bexiga, a ideia é que não fique refluindo, não fique voltando urina, né, pro ureter. A ideia é que seja unidirecional, sai do ureter e vem na bexiga, mas que não fique voltando. Agora, se vai ter volta, vai ter acúmulo, vai ter infecção, isso predispõe essas infecções nos recém-nascidos, nos neonatos aí, né? E aí, voltando aqui, então, isso aqui que eu quero trazer, tá, de autorização de algoritmo para vocês, tá? Que ele coloca pra gente, segundo a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Depois de um quadro de ITU, eu posso fazer ultrassom, tá? A ultrassonografia me mostrando a alteração, tem alguma coisa, o ultrassom ele vê coisas grosseiras, tá? Uma coisa mais grosseira, um aumento, uma alteração pielocalicial, uma hidronefrose, alguma coisa grosseira. Estando alterado, eu parto então para uretrocisto, posso fazer DMSA também, mas sabendo que está alterado, posso partir para uretrocisto. Agora, se o ultrassom está normal, eu posso fazer com uma sensibilidade boa o DMSA. E se o DMSA é normal, tudo bem. Não preciso partir para o uretrocisto. Agora, se ele der alterado, aí sim, eu vou pegar o melhor exame que tem aí para eu ver o quê? A causa do problema, tá? Para eu ver a causa do problema. Então, para eu identificar refluxo, a causa do problema de que está tendo bastante ITU é o uretrocisto. Não, Lucas, se eu quero o exame padrão ouro para o quadro agudo e é o nefrite, aí é DMSA, tá? Foi isso que confundiu bastante pessoas, mas a questão realmente cobra um pouquinho mais a gente, um pouquinho mais difícil, tá? Mas é isso que eu quero depois, lembra? Vai ficar gravado para vocês, pode bater foto, printar, isso aqui é o mais importante. Eu trouxe até para vocês depois, se quiserem ver, conforme vai ter a
a gravação lá na plataforma para vocês podem dar uma lida nas considerações da Uruped, tá? Que é a Sociedade de Uropediatria, tá bom? Que também coloca algumas coisas importantes aqui pra gente. Mas seguindo, então, questão de número 38. E eu até fico um pouco envergonhado para falar isso com vocês, porque essa questão a gente falou sobre uma questão parecidíssima 2 semanas atrás. Por quê, Lucas? Porque ele trouxe um quadro clássico novamente de doença de Kawasaki. Então, Lucas, será que eu preciso estudar Kawasaki para a prova do Revalida? Mas que dúvida. Precisem muito, né? Porque eles adoram cobrar isso pelo jeito, né? E aqui, o menino de 4 anos, tarará, acompanhamento, tarará, tarará. Aí, ó, febre, ele coloca pra gente pelo menos, né? 5 dias de febre, aí, ó, 6 dias acompanhada de conjuntivite bilateral não exudativa. Aí tem mais o quê? Tarará, tarará. Ao exame clínico, hiperemia de orofaringe sem exudato, tá? Então não estou pensando em faringite streptocócica, estou pensando mais em Kawasaki mesmo. Presença de ressecamento e fissuras, hiperemia dos lábios, proeminência de papilas linguais, né? A famosa língua em morango, né? Gânglio cervical anterior à direita, com cerca de 1,5 cm, então linfonodomegalia, isso também é um critério diagnóstico. Edema endurecido em dorso das mãos e pés, com eritema palmar e plantar difuso. Exantema, então ele trouxe tudo que eu preciso na doença de Kawasaki. Ele leu o livro, ele leu o Red Book, buscou lá quais eram os critérios diagnósticos e colocou na questão. Então, gente, leiam Kawasaki de trás para frente, saibam muito bem. E aquela clássica, né, clássica complicação que a gente tem de Kawasaki do aneurisma coronariano, por isso que a gente vai ter que fazer o ecocardiograma, né, a gente tem que fazer o ecocardio, e depois a gente vai tratar com o quê? Coloca aí para mim, com o que eu trato doença de Kawasaki? Tem que estar fácil. Tem que estar fácil, porque a prova do Revalida tá batendo a porta. Então, falou em Kawasaki, tem que vir fácil. Qual que é o tratamento, né? Sim, Lucas, vou saber os critérios diagnósticos, vou ter que buscar, né, a complicação que é através do ecocardiograma, que é aneurisma coronariano, mas aí trato com o quê? Vamos ver? Cadê, galera? Vamos lá. Fácil, tem que estar fácil isso aí. Vou ajudar vocês. O AS tem que ter, mas ele não é o principal, né? Qual que é o outro? A imunoglobulina. Boa, Ivana colocou pra gente o lista também. Imunoglobulina. Isso tem que estar assim, ó, automático. Kawasaki, como é que eu trato? Kawasaki tratamento, tá bom? Show de bola, gostei. Gostei da participação, gente. Então, vamos seguindo. Aqui a gente tem uma questão interessante também que gerou polêmica na época, tá? Quem de vocês fez essa prova do Revalida na época? Fala aí pra mim. Quem que fez essa prova? Gerou bastante polêmica na época, né? Então, a questão de número 39. Traz pra gente uma mulher de 42 anos de idade que foi atendida em unidade básica de saúde referindo a 5 dias dor na panturrilha direita, que se acentuava ao realizar a flexão dorsal do pé. Qual que é o sinal? Qual que é o sinal? Sinal que a gente procura na de TVP, qual que é? A dor piorou há 2 dias, parecendo inchaço, palidez cutânea e dificuldade para deambular. Ela está fazendo uso de contraceptivo oral, fator de risco, tabagismo, né, desde os 20 anos, fatores de risco. O exame físico evidenciou peso de 72 quilos e 1,49 de altura. Então fica fácil de você sem precisar calcular IMC de que essa mulher tem obesidade. Então ela obesa, usa contraceptivo oral e tabagismo, fatores de risco, tá? Edema e palidez desde a raiz da coxa, dura palpação da panturrilha e pulsos pediosos e tibial posteriores palpáveis, para você escantear, tirar de lado a questão arterial. Isso aqui não é embolia arterial, isso aqui é o quê? Um quadro clássico de TVP, trombose venosa profunda, tá? E com base nisso, né, nos dados apresentados, assinale a alternativa com orientação sobre a conduta a ser seguida. E na época, eu acho que eles tinham liberado para você iniciar tratamento imediato em hospital terciário, tá? Por que eles tiveram sinal de Romans? Colocaram aqui pra gente, ó, é Romans, sinal de Romans, deixa eu colocar aqui no chat. Romans, tá? E aí, na época, eles colocaram pra gente indicar tratamento imediato no hospital terciário. Eu entendi a intenção deles, né, de que essa paciente, ela tem o quê? Ela tem alta probabilidade, pelos critérios de Wells, de ter TVP, de ter trombose venosa. Ela tem, pelos critérios, uma alta probabilidade, tá? Então, a partir da alta probabilidade, a gente já começa o tratamento. Mas isso quer dizer que eu não vou pedir algum exame mais específico do que a minha avaliação clínica para eu poder garantir o diagnóstico? Não. Então, antes de você já pular para a alternativa, vou tratar não sei o quê, calma, faça um exame mais específico, né, mais sensível, para você conseguir ter o diagnóstico. E por que eu não faria uma ultrassom com Doppler? Por que não? Né? Só se eu não tivesse nenhuma estrutura. Lucas, eu estou aqui numa unidade básica de saúde, a quilômetros de distância do hospital de referência. Não vou conseguir, a tempo, transferir essa paciente para fazer o melhor exame? Tudo bem, você vai começar o tratamento, tá? Vai anticoagular essa paciente. Mas precisa anticoagular ela internada? Né? Claro que não. Esse paciente, a princípio, tá bem, né? Claro, vou monitorizar ela, vou buscar complicações, mas eu não preciso esperar ser transferido e internar para começar a tratar. Isso não. Já começa a anticoagular essa paciente, tá? Então, eles trocaram na época a alternativa para falar assim pra gente, vamos solicitar o ecodoppler colorido venoso de membro inferior. Sim. É uma alternativa melhor do que falar pra gente que a gente precisa internar ela imediatamente no hospital terciário. Não, eu posso começar a tratar sem precisar internar ela obrigatoriamente, porque a princípio ela está bem. E aí que a gente tem, né, esse critério de Wells aqui que eu coloquei, agora que eu vi,
esse algoritmo que eu coloquei ali é para TEP, tá? Mas funciona parecido, né? Quando você tem uma paciente que tem uma suspeita de TVP, você vai dividir ela em alta suspeita ou uma baixa suspeita. Se ela for baixa suspeita, qual que é o exame que você pede? O dedímero, tá? Porque o dedímero, ele tem o quê? Um alto valor preditivo negativo. Ou seja, se o dedímero der positivo, eu não confirmo que ela tem. Agora, se ele der negativo, lembra que ele tem um alto valor preditivo negativo, eu consigo afastar, né? Se a paciente tem baixa probabilidade, eu consigo afastar que ela tenha TVP, tá? Agora, se o meu exame de dedímero der positivo, eu tenho que ir para o outro lado, né? Que é a mesma sequência que eu sigo para uma paciente que tem uma alta suspeita clínica. Uma alta suspeita clínica, eu tenho que procurar um exame melhor, um exame mais específico, né? Com alto valor preditivo positivo para confirmar a minha condição. E aí, o que você tem? Um ultrassom, né, colorido, Doppler colorido, que nem a assertiva colocou pra gente. Show? Então, segue essa ideia. Baixa probabilidade, dedímero. Alta probabilidade clínica, algum exame confirmatório, aí no caso do TEP, né, que está ali na questão, vou pedir uma NGTC, mas no caso da TVP, o ultrassom com Doppler. E o que eu vou fazer com o ultrassom, Lucas? Você vai colocar o Doppler e aí vai ver que aqui, ó, olha só, de vir sangue, né? Por quê? Porque você tem um trombo aqui. E o que eu vou fazer, Lucas? Eu vou tentar apertar aquela região para ver se colaba. Por quê? Porque veia, lembra que a veia é toda meio molenga, ela vai colabar facilmente. Agora, se tem um trombo, se tem um senhor trombo ali na veia, eu posso comprimir o quanto eu quiser, que ela não colaba. Ela não vai colabar se eu comprimir ali no local. Show de bola? Então, levem isso com vocês e a gente vai seguindo. Uma questão bem interessante de neuro aqui pra gente, né? E isso é outra coisa que colocaram pra gente aqui no chat, que já parte direto para as assertivas, porque daí você já sabe o que você está procurando. Você já vai sabendo o que você quer, né? O Jess colocou pra gente, eu sempre leio as alternativas antes. Então, cara, essa é uma técnica que eu acho que vocês deveriam treinar bastante, porque nos ganha muito tempo. Então você vai aqui, ele quer o diagnóstico. Meu diagnóstico vai ser de quê? De tremor essencial, ou paralisia supranuclear progressiva, ou doença de Huntington, ou doença de Parkinson. E você vai para a alternativa já buscando isso aqui. Vamos ver. Paciente masculino de 62 anos, vem à consulta médica na atenção secundária, encaminhado por tremor. Tremor, tá? Que tipo de tremor? Ele conta que há alguns meses teve início com tremor no braço direito e que agora parece ter progredido para ambos os braços. Ou seja, anota comigo, tremor assimétrico. Ele começou com tremor assimétrico. Tá? O paciente diz que o tremor piora quando ele está nervoso. O Lucas, é tremor essencial. Então, não. Parkinson também pode piorar quando está nervoso. Tá? Mas que parece melhorar quando faz alguma atividade. Lembra que Parkinson tem o tremor de repouso, né? O tremor de contar moedas lá, que ele fica parado. Mas quando você pede para ele pegar alguma coisa, ele consegue. Ele não treme na intenção da atividade. Ele treme mais quando está em repouso. Tá? Quando tem alguma atividade, alguma intenção com o movimento, melhora o tremor, tá? Entretanto, o paciente conta que é difícil para ele levantar da posição sentada e começar a andar. Lembra que ele tem uma hipocinesia, ele tem uma hipotensão postural, não, ele tem uma instabilidade postural, né? Ele perde o equilíbrio, quando ele está caminhando e muda de rota e tem dificuldade para parar de caminhar, relatando 2 quedas no mês anterior à consulta. O que é isso? É um quadro clássico pra gente de quê? De doença de quê? Doença de Parkinson, ótimo, doença de Parkinson. Isso é importante, leva para vocês, é esse slide que eu quero que vocês levem, tá? É isso que a gente está fazendo aqui, tá? A gente está resolvendo as questões, está comentando coisas importantes para você conseguir, enfim, resolver, mas o que eu quero que vocês levem é o conteúdo que dá pra gente espremer, que dá pra gente extrair da questão, tá? E aquele quadrinho que eu coloquei pra vocês, eu quero que vocês guardem. Leve de resumo, faz um quadro em casa, anota no cantinho do Redbook lá, o que vocês precisam saber de Parkinson, tá? Isso é importante nos nossos encontros aqui, trazendo também as atualizações de cada tema, quando é relevante isso, tá bom? Então, isso que eu quero que vocês levem. Tremor de repouso assimétrico, lembra que o nosso paciente começou o quê? Começou de um lado e progrediu para o restante. Bradicinesia, ele tem rigidez em roda dentada. Lembra, né, que você vai tentar fazer aqui movimentação, pede para ele, deixa mole. E ele não consegue, você vai como se fossem etapas, né, aquela situação. Instabilidade postural e marcha parkinsoniana, tá? Marcha em pequenos passos, o corpo, essa marcha parkinsoniana é isso aqui, ó. Marcha em pequenos passos, o corpo inclinado para frente, né, tremor de extremidades, contando moedas, né? Lembra que também, quando você bota o paciente caminhar no corredor, né, isso é engraçado que todo ambulatório de neurologia tem que ser próximo do corredor. Você vai botar o paciente para caminhar. Aí você pede para ele sair lá no corredor, caminha até lá naquele extintor, que a gente fazia, né? Caminha até lá no extintor. Claro, vai o acompanhante do lado, caso o paciente evitar do paciente ter queda, alguma coisa assim. Então caminha até lá e pede para ele volta. Você vai ver que é bem curioso que eles têm eles rodam em bloco, né? Eles não têm aquela habilidade de trançar as pernas e virar de maneira tranquila. Eles vão virar de pouquinho em pouquinho, com os passinhos curtos e em bloco, né? Eles vão virando como um todo, assim, tá? Então, bem interessante essa questão para lembrar da gente dos nossos ambulatórios aí de neurologia. Tá bom? Seguindo, então, essa questão aqui é uma questão tranquila, colocava pra gente, né, a mortalidade proporcional e a alternativa correta é a letra A, que é as agressões aqui, ó, agressões.
né? E as causas externas aqui de intenção indeterminada, são responsáveis por pelo menos 50% dos óbitos ocorridos na faixa etária de 15 a 29. Então isso aqui é mais uma questão de interpretação, que a gente vai ler e vai tentar procurar aqui no gráfico, tá? Dos 15 aos 29, se você vê aqui agressões, já quase beira os 50 aqui, ó, quase beira os 50, então mais um pouquinho das causas externas aí de intenção indeterminada já passa dos 50, então questão tranquila, a princípio não teria muita coisa pra gente ganhar em cima, tá? Talvez só que a questão, né, para você lembrar, a principal causa de morte dos pacientes de 1 a 40 anos são causas externas, tá? São causas externas. Mas, no geral, qual que é a principal causa de morte no Brasil? Causas circulatórias, tá? Cardiovasculares, tá bom? Infarto, acidente vascular encefálico, essas são as principais, tá? Mas nos pacientes mais jovens, de 1 aos 40 anos, a principal causa de morte são causas externas, tá bom? Então, é só isso de principal para vocês extraírem dessa questão. Seguindo, então, para a questão de número 42. Vamos lá. Questão grande, né? Quando você tem questão grande, lembra que você vai buscar o quê? O que ele quer saber de exame complementar e explicação para confirmação diagnóstica. Então, ele quer saber como é que eu vou confirmar esse diagnóstico. Um diagnóstico do quê? Vamos ver. Aí você vai buscar na alternativa o que ele está apresentando. Paciente de sexo masculino, de 65 anos, que foi atendido no serviço de urgência de um hospital com queixa de dor em flanco e fossa ilíaca esquerda. Paciente idoso com dor em fossa ilíaca esquerda, você começa a pensar, será que não é diverticulite? Começa a pensar algo assim, talvez, né? Com início a cerca de 48 horas e piora nas últimas 12 horas. Neste período, apresentou episódio febril de 38 ferido em seu domicílio. Relatou apresentar divertículos, olha só, divertículos no colo há cerca de 12 anos e que foi submetido a uma gastrectomia parcial há 1 ano por um adenocarcinoma gástrico em antro, estágio 1B. Estágio 1B, então, é bem precoce, tá? Provavelmente a chance de recidiva é baixa, mas isso é uma coisa importante, o paciente já teve uma neoplasia. Apresentou relatório médico relativo a esse procedimento, no qual constava endoscopia digestiva alta com biópsia confirmando o diagnóstico histológico, na tomografia de abdômen e tórax que revelava doença diverticular em sigmoide e colonoscopia confirmando doença diverticular em sigmoide, ou seja, divertículo e divertículos, né? Ao exame físico, o paciente estava em bom estado geral, frequência cardíaca de 95, PA de 3/8, febril, abdômen flácido, mas doloroso, a palpação profunda do flanco e fossa ilíaca esquerdo. Tinha leucocitose com desvio à esquerda, vamos puxar essa barra para cima, com 10% de bastões, e ele relatou estar preocupado pela possibilidade de retorno do câncer, tá? Retorno do câncer. E isso é uma coisa interessante até que a questão colocou pra gente, né? Porque sempre quando a gente vê uma imagem de tomografia, né? Esse é um quadro clássico de diverticulite, tá? Quadro clássico de diverticulite. Apendicite e diverticulite são diagnósticos de abdômen agudo inflamatório que a gente tem que ter claro na nossa cabeça. Quando a gente faz uma imagem de tomografia para um paciente com diverticulite, a imagem de TC mostra pra gente microperfurações, mostra uma região ali ao redor da alça intestinal, com um pouquinho uma imagem sólida, porque tem extravasamento de conteúdo, tem um pouquinho de ar, e você pode ficar na dúvida que isso seja um tumor também, né? Por isso que, depois de um quadro de diverticulite, depois, você tem que fazer colonoscopia, tá? Então, se te perguntarem assim, olha, eu tô com um quadro de diverticulite, eu preciso fazer uma colonoscopia? Sim, mas não no momento agudo. Por que eu não vou fazer no momento agudo, Lucas? Porque lembra, tem microperfurações, o que eu preciso fazer na colonoscopia? Injetar ar. Lembra que você vai subindo ali, né, reto, colo, sigmoide, enfim, colo descendente, vai subindo. O que você tem? Você tem que injetar ar para conseguir ver bem. Agora, se você está diante de um quadro agudo de diverticulite, você não injeta ar na hora. Você não pode causar o quê? Perfurações maiores, né? Então, é indicação de colonoscopia, mas não no momento agudo. No momento agudo, o melhor exame que a gente tem para diagnóstico de diverticulite é o quê? A TC, a tomografia, a nossa famosa tomografia de abdômen com contraste venoso, que pode identificar e mensurar complicações da diverticulite aguda do colo, tá? E aí eu tenho uma aula que eu falei com vocês, que está lá na plataforma do Revalida, sobre a classificação de Hint, tá? Isso é importante vocês lembrarem. Na verdade, não foi o que eu falei, é uma aula da professora de cirurgia, tá? Pode ir lá depois na aula, anota aí, ó. Aula de cirurgia de diverticulite, tem lá. E aí teve uma dúvida que eu respondi um tempo atrás sobre a classificação de Hint, tá? Então isso é uma coisa que você tem que saber. Hint 1, Hint 2, Hint 3, Hint 4, quando que é o abscesso pericólico, abscesso pélvico, quando que você tem uma peritonite fecal, uma peritonite purulenta, classificar, tá? Isso é importante, isso fica de tema de casa, anota aí, ó, classificação de Hint da diverticulite. Então, seguindo, vamos lá, minha gente. Aqui, olha que legal. Coloquei para vocês aqui, para vocês lembrarem. Então, o diagnóstico é com tomografia, evitar colonoscopia e enema na inflamação, porque você não pode complicar. E eu vou fazer após 4 a 6 semanas a colonoscopia, né, para afastar o câncer de colo retal. Justamente porque eu falei para vocês que a imagem é muito parecida. Olha só, coisa linda. Tá aí para vocês printarem, gravarem e levarem dessa questão. Aqui essa questão era aquela questão que você ia me dar orgulho, porque a gente conversou sobre isso, a gente já conversou sobre isso. Paciente, menino 6 anos, daí você só lia aqui, ó, prolapso retal, quem que é? Tricuras. Então você já, prolapso retal, já ia para as alternativas, né? É isso que você tem que lembrar. Tricuris, e aí você trata, né? Tricuris com bendazol não cai, que nidazol, aqui ó, nidazol é para tratar o quê? Para tratar protozoário, tá? Nidazol trata quem?
né? Secnidazol, essas coisas tratam quem? Lá tratam amebíase, amebíase vai tratar o que também? Protozoonoses, amebíase, enfim. Agora, bendazol, albendazol, esse mebendazol vão tratar o quê? Vão tratar ascaris, vão tratar tricúris, tá? Vão tratar esses bichinhos, tá bom? Mas, Lucas, o que eu tenho que levar daqui? Eu tenho que levar que toda vez que eu ver um paciente com prolapso retal, isso é o quê? Isso é tricúrias, tá bom? Isso é o que você tem que lembrar. Prolapso retal, aqui o bichinho, ó. Ó o bichinho aqui, ó. As larvinhas aqui, ó. Tricuríase, tá bom? Show de bola? Show de bola, Lucas. Nunca mais vou esquecer agora depois dessa imagem feia, nesse sábado gelado que você me traz essa imagem feia. Faz parte, né? Às vezes a medicina não é tão bonita assim. Seguindo então, pra gente questão de número 44, tá? Primigesta, 41 semanas, trabalho de parto espontâneo, 10 horas, insinuação em OEA, occipito esquerda anterior. No segundo período de parto, houve expulsão do polo cefálico com desprendimento em OP. Ótimo, tá seguindo como a gente espera, né? Sem intercorrência. Após ocorrer a rotação externa, constatou-se grande dificuldade para desprendimento das espadas, havendo impactação do diâmetro biacromial fetal. O que é isso? Impactação de espadas, né? Cabeça derradeira deve ter ficado ali, né? Entre o pubis e o promontório materno, tá? O médico assistente alertou a equipe para a situação de emergência e solicitou auxílio de outro profissional habilitado, realizado episiotomia, mesmo assim o ombro permaneceu impactado. Impactação de ombros, e agora o que a gente faz? A primeira manobra a ser realizada nessa situação é isso aqui também. Gente, ó, isso aqui eu conversei com vocês inúmeras vezes, tá? Inclusive a gente escreveu um capítulo sobre isso bonitinho lá, eu coloquei para vocês variedade de posição, tudo certinho lá no Redbook, isso tem que estar fácil para vocês. A primeira coisa que vocês fazem quando vem uma gestante, fala aí para mim a manobra, como é que é? Manobra de começa com M. Manobra de... Me deixa orgulhoso, vai lá. Manobra de... Não vou seguir enquanto vocês não colocarem. Vamos voltar lá para quem está assistindo em casa depois. Hiperextensão das coxas sobre o abdômen associado. Esse foi o gabarito que eles colocaram inicialmente. Tá? E aí teve problema. Por que teve problema? Essa questão foi anulada. Né? E aí eu quero que vocês me falem o nome da manobra. E por que foi anulada? Olha só, não é hiperextensão, não é hiperextensão. Você tem que fazer uma hiperflexão das coxas. Né? A manobra que você tem que realizar, que é a manobra de M alguma coisa, que ainda não colocaram para mim, deixa eu ver aqui no chat. No chat colocaram uma dúvida aqui. Atualmente está indicada a laparoscopia com irrigação e drenagem da cavidade para peritite purulenta 23. Isso mesmo, tá? Isso aqui é bem legal. É uma questão atual que o Jess colocou pra gente. No RINT 3, eu tenho uma peritonite purulenta, tá? O RINT 4, que é a peritonite fecal, mas a RINT 3, que é a peritonite purulenta, você pode, como alternativa, não só fazer a laparoscopia, né, com a cirurgia de emergência, cirurgia de Hartmann, você tem a possibilidade de fazer o quê? Laparoscopia e irrigar a cavidade, lavar um monte, como alternativa no RINT 3, tá bom? Bem legal, que colocou pra gente. Mas e a manobra, gente? Qual que é a manobra de hiperflexão das coxas? Que é a primeira coisa que a gente faz. Essa vocês vão ficar me devendo. O Ulisses colocou pra gente aqui, ó, manobra de McRoberts. Boa, Ulisses, obrigado. Eu achei aqui que eu tava sozinho já, mas gostei da participação. Isso aí, manobra de McRoberts, isso tem que estar fácil pra gente. Isso também cai bastante, tá? Quando você tem uma distosse de espadas, a primeira coisa que a gente faz é a manobra de McRoberts, tá? Que é o que, ó, que é a hiperextensão, a hiperflexão das coxas, tá? Extensão seria puxar a perna lá para frente, né? Vou estar estendendo o membro, não, é hiperflexão. E aqui ele coloca pra gente que tem alguns papéis, enfim, alguns papers, né, da Febraso, que ele coloca pra gente que junto com a McRoberts a gente já pode fazer a pressão suprapúbica, né? Já pode fazer Rubin 1, que é a pressão suprapúbica. Mas o principal, o que vocês têm que lembrar é esse nome aqui, ó, McRoberts. É isso aqui que a gente vai extrair da questão. McRoberts é a primeira manobra e a hiperflexão das coxas. Por isso que essa questão foi anulada, porque ele falava aqui em hiperextensão. Bom, seguindo então, aqui a gente tem mais uma questão de GO, número 45, coloca pra gente uma primigesta de 18 anos de idade, com 37 semanas de idade gestacional, que chegou pronto atendimento com queixa de cefaleia intensa. Paciente jovem, primigesta, isso é fator de risco para pré-eclâmpsia, né? Refere também visualizações de pontos pretos, tá vendo os otomas aí, né? Pré-natal até o momento sem intercorrências. Ao exame encontra-se lúcida e orientada, hipertensa, tá com 16%, mantido após o repouso em decúbito lateral esquerdo e frequência cardíaca de 90. Sem dinâmica uterina, feto com movimentos normais, batimentos cardíacos fetais de 144, mesmo que ele não tivesse dado pra gente aqui, ó, edema, colocou proteinúria, né, 2 cruzes em 4, ou seja, isso aqui é pré-eclâmpsia grave, ela tá com iminência de eclâmpsia. Por quê? Ela tá com cefaleia intensa, tá com escotomas, tá com iminência de eclâmpsia, tá com uma pressão de risco, tá com uma hipertensão de risco, não tá só hipertensa, 145,
95, não, tá com 160%, isso já é risco, tá? Foi feita hidralazina endovenosa, e o mais importante que você tem que fazer diante de uma paciente com iminência de eclâmpsia é o quê? Sulfatar essa paciente, sulfatar, para prevenir as convulsões, tá? Então, essa questão tranquila, é uma questão que tem que estar bem batida pra gente, tá? Pré-eclâmpsia sempre cai no Revalida. Então, aqui, ó, vai fazer o Revalida agora em agosto, tem que estar fácil pra gente essa questão de pré-eclâmpsia, tá bom? Iminência de eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave, ou seja, também com essa pressão nesse nível aqui, já é indicação de sulfatação, tá? Então você vai lá e vai revisar quais são os critérios diagnósticos para pré-eclâmpsia, tá? Então, aumento dos níveis pressóricos acima de 140 por 90, né? A partir das 20 semanas aí, com proteinúria. Não precisa ter proteinúria para diagnosticar, pode só ser, o que, Lucas? Pode só ser uma iminência de eclâmpsia? Pode. Pode ser só esse nível tensional elevado, com um edema agudo de pulmão? Pode. Pode ser com uma plaquetopenia? Pode. Pode ser com aumento de creatinina? Pode. Tem vários outros critérios atualmente. E como é que você trata, né? Você tem a questão de redução da PA, se for no ambulatório, você vai usar aí um medicamento VO, né? Pode ser uma nifedipina de liberação lenta, pode ser um labitolol, pode, né? Tem outras opções também. E aí, na emergência, você vai utilizar a hidralazina, normalmente EV, tá bom? Seguindo então, e essa questão eu coloquei aqui o flash, que é aquela ideia de novo pra gente, né? Metildopa, né? Esqueci de falar, metildopa, importantíssimo VO pra gente no ambulatório, tá? Mas enfim, essa questão de número 46 é aquela questão que você olha o enunciado e começa a tirar preguiça, tá? Vou até tirar um pouquinho aqui. Você olha para aquele enunciado gigantesco, começa a dar um cansaço, porque você já tá aqui, quase na metade da prova, número 46. Aí você vai ficar lendo aquilo tudo, para depois ver o que ele quer e depois voltar no enunciado para descobrir qual que é a assertiva correta? Não. Você vai, a partir de agora, começar a treinar para ir direto para as alternativas. E aí o que ele coloca? A etiologia da anemia, qual que é? Hipotireoidismo, anemia hemolítica autoimune, ou é uma anemia perniciosa, ou uma deficiência de ácido fólico. E aí isso você consegue matar fácil, vindo aqui, ó, VCM, volume corpuscular médio, 113. Se a anemia é megaloblástica, isso pode ser ou por deficiência de B12, que seria anemia perniciosa, ou por deficiência de ácido fólico. E você vai continuar dando uma lida geral, que você vai ver que esse paciente, ele tá com o quê? Tá com sintomas neurológicos, tá? Tá com sintomas neurológicos. Se ele tem aqui, ó, vamos ver, deixa eu tirar essa barra da frente. Tá aqui, ó, com desequilíbrio nos membros inferiores, tá com fraqueza, né, tá com sintomas neurológicos, isso é o quê? Isso é deficiência de B12. E qual que é uma das grandes causas de deficiência de B12? Anemia perniciosa. Então, só com isso, só vendo o VCM aumentado, vendo que ele tem também, além disso, a alteração de propriocepção, vibratória, né, sintomas neurológicos, isso tem que ser deficiência de B12, isso é anemia perniciosa, tá? Como uma das grandes causas que a gente tem, tá bom? O Jess colocou pra gente letra C aqui, isso aí. Então, essa é uma questão que você ganha tempo, tá? Essa é uma questão que a gente passa mais rápido porque você tem que saber isso, tá? Outra coisa só, né, pra complementar, aqui, ó, presença de plurissegmentação de neutrófilos, que eu lembrei. Isso é o quê? Isso é clássico de anemia por deficiente de B12, anemia megaloblástica, né? Então você tem que ter isso em mente. A gente teve um tempo atrás uma conversa sobre essas coisas de matar as questões rápidas, tá? Falou em VCM aumentado, megaloblástica, alteração neurológica, hipersegmentação de neutrófilos, plurissegmentação de neutrófilos, isso é deficiente de B12, tá? Isso tem que ser fácil pra gente, tem que ser rápido pra gente matar a questão e seguir em frente, tá? Aqui a questão de número 47 traz para a gente, de acordo com a portaria, né, da PNAB de 2017, que estabeleceu e revisou as diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS. É diretriz do SUS e da rede de atenção à saúde a ser operacionalizada na atenção básica o quê? Regionalização, adaptação, integralidade ou determinação. Isso aqui não. Aí você fica em dúvida, Lucas, mas é regionalização ou é integralidade? Lembra que integralidade é um princípio. Aqui ele pede o quê? Uma diretriz que ajudou na operacionalização da atenção básica, que é o que? Regionalizar. Você criar as regiões de saúde, né? Você ter dentro dessa região de saúde o básico que você precisa. E aqui, ó, espremendo a questão, naquela ideia de espremer a questão, é isso aqui que você tem que levar, tá? Esses são os princípios que a gente tem do SUS, que são importantíssimos. Os princípios e diretrizes, né? E aí você traça uma linha aqui, tá? Traça essa linha aqui. Aqui você tem o quê? Universalização, integralidade e equidade, que são os princípios do SUS, princípios éticos do SUS. E aqui a gente tem questão de operacionalização, que são as diretrizes. Vamos descentralizar, vamos regionalizar, tá? Regionalizar, que era o que a nossa questão trazia, hierarquizar, questão de participação social, resolubilidade da atenção do SUS, da atenção primária e complementaridade, tá? Então, universalização é acesso para todos. A integralidade, né? Você vai ver o paciente como um todo, tratando desde a cura até a reabilitação, em todos, seja na atenção primária, secundária e terciária. Equidade, esse aqui é uma questão interessante, né? A equidade traz pra gente o tratamento desigual para os desiguais, tá? Eu não posso, por exemplo, tô atendendo lá na UPA, tô lá na emergência, aí eu tenho um paciente que tá com uma unha encravada. Tá com uma unha encravada há 5 meses,
E ele vem para ser atendido. Ele é meu próximo na lista de atendimento aqui, né? Ele é o próximo na lista de atendimentos. Mas aí chega um paciente, né, de 65 anos, com histórico de diabetes, hipertensão mal controlado. O filho dele está carregando o senhorzinho de 65 anos ali pelo braço, pedindo ajuda. Ajuda o velhinho com uma dor no peito aqui, tá apertando aqui, ó, sinal de Levine, no peito, dor pálido. Você vai falar assim, segura. Aqui é tratamento igual para todos. Esse paciente aqui que está com a unha travada há 5 meses, ele chegou antes. Então você sente aí o seu pai, aguarde a sua vez, né? Se ele ficar aí, enfim, morrer, já fica aí tranquilo. Não é essa a ideia. A gente tem que ter um tratamento desigual para os desiguais. Aquele paciente, o senhorzinho que está chegando ali com provável uma síndrome coronariana aguda, ele vai ter prioridade no atendimento do que aquele paciente, né, que tem ali uma unha travada há 5 meses, tá? Então essa que é, claro, extrapolando, né, de uma maneira, enfim, mais leve aqui, mas a ideia é de a gente tratar os desiguais de modo desigual. Essa é a equidade, né? É para isso que a gente tem esse princípio. A ideia de descentralizar, para não ficar tudo lá no governo federal. Regionalizar, a gente vai ter a municipalização, a gente vai ter aqui dentro os municípios que vão ter os seus hospitais de referência, tá? Para não precisar transferir o paciente, às vezes, 600, 700 quilômetros, tá? Atravessar, às vezes, o estado. Hierarquizar a participação social, isso aqui é interessante, né? Os conselhos e conferências. Lembra que os conselhos, eles são mensais. Mensalmente você tem um conselho que vai deliberar e vai poder controlar os gastos, tá? E vai ter caráter permanente, tá? Enquanto que as conferências vai estabelecer as diretrizes de saúde de 4 em 4 anos, tá? Isso aí, importantíssimo. Seguindo então, questão de número 48, vamos ver. Estamos com 2h07, tá? 48, acho que a gente consegue sim chegar até lá. 2h07. A gente tem hoje um encontro até as 3h, na semana que vem a gente vai se encontrar novamente, tá? Então, bem tranquilo. Segundo a Política Nacional PNAB de 2017, olha só a PNAB dando as caras novamente, né? Com atribuição comum a todos os membros das equipes que atuam na atenção primária, inclusive ao médico, consta realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência e emergência por causas sensíveis à atenção básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade, que a gente viu, né, e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na atenção básica, ótimo. Considerando as causas sensíveis e o perfil de mortalidade por causa da população brasileira, aquelas estratégias com maior impacto para a redução dessas causas de morte na população de 50 anos ou mais são as ações voltadas para quê? Lembra que eu falei para vocês antes, qual é a principal causa de morte nos pacientes no Brasil? Qual é a principal causa de mortalidade no Brasil? Número 1, disparado, qual que é? Por câncer? Não. Causas externas? Não. Dos 1 ao 40 anos. Só que ele fala, inclusive, a partir dos 50 anos. Qual que é a principal causa de morte? Falei antes para vocês. Vamos ver que alguém colocou aqui pra gente. RAS colocou pra gente, o Jess colocou pra gente RAS. Boa, o Ulisses colocou pra gente cardiovascular, que engloba, então, cardiovascular. Quais são os principais fatores de risco pra gente ter um IAM, né, um infarto, um acidente vascular encefálico, que é hipertensão e diabetes. Então, a gente controlar nesses pacientes, né? Boa, José colocou pra gente causas circulatórias. Esse é o número 1, disparado. O que a gente tem? Vamos controlar aqui, ó. Hipertensão e diabetes. Controlando hipertensão e diabetes, a gente tem um efeito muito maior na questão de redução, né, da mortalidade, porque a principal causa de morte é por causas circulatórias. Ótimo. Isso aí, gente. Vamos participar. Seguindo, então, aqui. Um pouquinho grande, aqui a gente vai para a alternativa. Se a tomografia de crânio não mostrar sinais de sangramento, a conduta a ser adotada imediatamente. Tá falando assim, não ter sangramento, eu já penso aqui em AVE, tá? Que é uma coisa que a gente usa a tomografia para escantear que não seja um AVE hemorrágico, para me permitir trombolizar esse paciente. Eu fazendo a prova, eu ia direto para C aqui e já matava a questão. Mas vamos ver se a gente ganha mais alguma coisa aqui no enunciado, tá? 49, uma mulher de... Cadê minha canetinha aqui? Aqui. Uma mulher de 61 anos foi trazida ao pronto-socorro devido a disartria e hemiparesia direita 3 horas. Opa, já está confirmando a nossa suspeita. Disartria e hemiparesia direita 3 horas. Provavelmente tem o quê? Um AVE do lado esquerdo, né? Para ter um déficit motor contralateral. Ela estava em uma reunião de trabalho quando subitamente iniciou com sinais e sintomas. O serviço móvel de urgência foi acionado e após a avaliação inicial fez contato com o pronto-socorro. Não há relatos de episódios prévios de infarto do miocárdio cirurgia ou hemorragias recentes. Opa, estou podendo trombolizar essa paciente. Não teve hemorragia recente, né? Apenas histórico de hipertensão arterial há 10 anos e uso de losartana 2 vezes ao dia. O exame físico não apresenta maiores alterações, exceto por redução de força em membro superior e inferior direito. A paciente estava alerta, contudo parecia ter alguma dificuldade para a compreensão dos comandos do médico urgencista, do médico emergencista. Sua PA estava 12 por 8, frequência cardíaca 92, com 18 de incursões respiratórias, de frequência respiratória. E aí, gente, o que eu tenho? Tem uma paciente que está com um quadro clássico, fatores de risco, né, ali associados de quê? Um AVE isquêmico, né? E diante de um AVE isquêmico, qual que é o tratamento que eu tenho? Ah, Lucas, eu vou querer trombolizar essa paciente. Isso. Mas qual que é o nosso grande limitante aqui, né? O grande limitante que a gente tem é a questão do tempo. Como é que é o tempo aqui, ó? Começou a 3 horas. Se começou a 3 horas, eu posso trombolizar essa paciente? Posso ou não posso? Posso. 4 horas e meia, olha só, colocaram aqui pra gente, ó.
o Jess e o Ivanor colocaram pra gente 4 horas e meia. É esse o tempo que eu tenho, tá? E olha aqui. Então, terapia antitrombótica, vou poder fazer trombólise, né, com alteplase, streptokinase, né, com uma dose de 0,9 mg por quilograma, se eu tiver dentro do meu delta T, que a gente chama, né, delta T de 4 horas e meia, sem ter tido AVE, TCE nos últimos 3 meses, sem AVE hemorrágico prévio. Por isso que ele coloca pra gente aqui, ela nunca teve nada parecido, ela não teve hemorragia recente, pra gente poder dizer assim, olha, vamos trombolizar essa paciente, é o quê? Alteplase na veia. E seguimos para a questão de número 50. Ele traz para a gente aqui uma mulher de 28 anos com ciclos menstruais regulares, procurando atendimento na assistência básica por causa de infertilidade. E, gente, olha só, essa é uma questão interessante, porque cada vez mais, isso é uma coisa que a gente não tem tanto contato no dia a dia, né? Mas cada vez mais está sendo cobrado a questão de casal infértil, né? Como que a gente vai abordar esse casal, né? Porque é sempre o casal infértil, né? A gente vai buscar infertilidade nos dois componentes. E aí eu quero que vocês anotem, depois eu vou deixar ali uma questão de abordagem inicial do casal infértil, tá? Então, prestem atenção, isso é uma coisa que tem caído cada vez mais, tem ganhado importância nos últimos anos, tanto nas provas do Revalida, como nas provas de residência do Brasil afora, tá? Então, questão 50, infertilidade, pois está tentando engravidar há 2 anos sem sucesso, né? E lembra que para eu considerar, tem que ter pelo menos aí umas 3, 4 relações por semana, tá? Queixa de dismenorreia secundária de intensidade moderada, com início há 3 anos, e piora progressiva nos últimos 6 meses. Gesta 1 para 0 aborto 1, provocado, né? Então foi aborto provocado aos 15 anos. Ao exame físico, o uterino tinha aspecto normal, o útero era doloroso à mobilização, com um nódulo endurecido na região retrocervical e uma massa em região anexial direita de 5 centímetros. Opa, será que essa paciente não tem uma endometriose, um endometrioma ali, né, no ovário? Tem que investigar, né? Isso é uma causa importante de infertilidade, tá? Considerando o quadro clínico antes de encaminhar a um serviço especializado, né? Isso na atenção primária, o que a gente pode fazer pela essa paciente? Esteroscopia? Esteroscopia é um exame mais trabalhoso, então, de início, não. Posso pedir uma ultrassonografia transvaginal pélvica pensando em ver endometrioma? Posso, ótimo, né? Exames hormonais? FSH, LH, prolactina, TSH? Olha, a princípio, não vejo nada clinicamente aqui que possa me indicar nessa questão. Então, não está gestando, né, nada assim, e também não tem evidência aí de falência ovariana, nada do tipo, então, em princípio, isso aqui a gente deixa em stand-by, tá? Mas essa procura é mais para que a gente conversou de amenorreia, né? Não confunde. Amenorreia secundária, por exemplo. E esterossalpingografia, eu pediria, né, teste de Cote, né, pra gente fazer o teste de Cote. O que acontece? Eles deram como gabarito a letra B, e eu lembro que na época vários alunos entraram com recurso para a letra D, porque isso está em vários materiais de que pode ser feito a esterossalpingografia, mas, pelo que eu vi no gabarito, eles não aceitaram, tá? Não foi aceito essa questão, mas eu quero que vocês levem, né, a gente vai espremer essa questão e vai tirar o que importa pra gente, né, que é a questão de avaliação básica que a gente pode fazer. Hormônios, esse aqui mais pensando que tem alguma causa alguma causa física, nesse caso ela não tinha, tá? Então, pensando aqui no quadro clínico dela, né, considerando o quadro clínico dela nessa situação, não penso em alguma coisa assim de hipotireoidismo, enfim, amenorreia, nada assim. Ultrassom transvaginal, que foi o nosso gabarito. A esterossalpingografia, esse aqui tá pra gente, olha só, tá com uma avaliação básica, isso tá nos materiais. E o espermograma, tá, que é importante pro homem. E aí, depois, avançado, né, a gente vai fazer ali a videolaparoscopia, pensando numa endometriose, que é o melhor exame, mas o inicial, o rastreio, é com esterossalpingografia, tá? Inclusive, a gente tem aqui, eu trouxe para vocês, ó, a prova de Cote, né, você vai lá e coloca contraste aqui e vê se ele chega aqui, ó, se ele tem perveidade para passar. Porque se acontece isso aqui, ó, cadê o contraste? Chegou aqui e não passou. Opa, será que não tem uma desmotilidade da tromba? Será que não é uma endometriose mesmo? Isso pode estar relacionado, tá? Então, essa questão caberia, assim, o recurso, mas eles acabaram não aceitando, assim, tá? E aí a gente segue, porque aqui colocar a letra A também deveria estar correta. Então, a letra A, na verdade, ela é considerada pelos documentos um exame mais específico, que eu coloquei aqui, ó. É a esteroscopia, né, uma avaliação mais avançada. Mas dentro da avaliação básica, a esterossalpingo, que é só jogar o contraste, que é para procurar a questão de desmotilidade tubária, tá? Seria um exame que estaria nas questões básicas, e depois, se ele der alterado, se o teste de Cote, né, a prova de Cote, ele der negativo, aí você sai e vai para a videolaparoscopia, que daí é o melhor exame para isso, tá? Isso daí é avaliação avançada. Então, essa questão não concordei muito de eles não terem aceitado na época, né? A gente orientou até a Ana, eu acho que ajudou os alunos a fazerem os recursos. Deveriam ter ampliado o gabarito aí, tá bom? Mas seguindo então para a questão de número 51, aquela morte lenta, né? Aquele né, enunciado gigantesco. Mas aí a gente vai ser esperto e vamos direto então aqui para as assertivas. A intervenção terapêutica instituída nesse sentido foi o quê? Intervenção terapêutica. Ele pede radiodo, dexametasona, metimazol
ou colestiramina. Aí você já começa a pensar, acho que esse paciente talvez tenha um hipertireoidismo, né? Vamos ver então. Aí aqui, né, você vê TSH suprimido, T4 livre elevado, ele tem um hipertireoidismo. Mas vamos ler a questão aqui para a gente ganhar um pouco mais de conteúdo, né? Mulher de 38 anos foi internada na enfermaria médica do hospital com ampla complexidade em função de quadro de fibrilação atrial paroxística. Olha só, fibrilação. Lembra sempre, fibrilação, num paciente que não tenha doença estrutural do coração, você tem que pensar em hipertireoidismo, tá? Vou falar de novo, isso para a tua prática, tá? Viu um paciente que tem fibrilação atrial, ele não tem doença cardíaca, ele não tem cardiopatia estrutural, já diagnostiquei várias situações de hipertireoidismo na prática pensando nisso. Não tem doença estrutural, por que tem fibrilação atrial? Procura hipertireoidismo, tá? Vamos voltar lá então. Essa paciente estava lá acompanhando, enfim, com alta resposta ventricular, né? Então fica taquicárdica, sem instabilidade hemodinâmica, mas associada a queixas recentes de emagrecimento, irritabilidade e tremores finos das extremidades. Então está quadrenérgico a toda, né? Anamnese dirigida, a paciente confirmava a presença de intolerância ao calor, fadiga, fraqueza, menorreia, menorreia também aqui, hiperdefecação. Ao exame físico, além da taquiarritmia, foram observados bócio difuso, né? O que faz o bócio crescer? Lembra? É a ativação dos receptores de TSH. Se ativar receptor de TSH, você vai ter, sim, o quê? O aumento da glândula tireoide, né? Tendo bócio. Com sopro ausculta, ou seja, esse bócio está produzindo. Tocoesoftalmia, né? Lembra a oftalmopatia de Graves lá? Tremores palpebrais frequentes, mixedema pré-tibial, uma coisa que é bem pouco comum, mas bem relacionada aí à questão de Graves. E sobre o hálux direito, hipocratismo digital e pele quente úmida. Administrados 2 doses sequenciais com intervalo de 5 minutos de metoprolol intravenoso, após redução da frequência cardíaca, ocorreu reversão da arritmia para o ritmo sinusal. Ótimo. Solicitados, então, exames complementares, os resultados revelaram TSH suprimido, né, que a gente falou, T4 elevado, e além de ser mantido, então, tratamento com beta-bloqueador, ótimo, tratamento com beta-bloqueador, considerando o fato de a paciente nunca ter sido previamente tratada, de sua doença, a equipe médica optou por instituir terapêutica do quê? Direcionada à inibição da função da enzima tireoperoxidase, que é a que gruda, né, a tireoglutaminase, lá a enzima, com os iodos, né, para formar T3, T4, reduzindo a oxidação e organificação do iodo na tireoide, além de promover a redução dos níveis de autoanticorpos circulantes. Essa questão de reduzir os circulantes é muito mais coisa do propiltiuracil, tá? Do PTU lá, lembra, né? Propiltiuracil, que é outra forma de a gente tratar aí o hipertireoidismo. Mas ele colocou pra gente, e é a primeira linha, droga de primeira linha, e o metimazol, tá bom? Então, aqui eu quero trazer para vocês o tratamento medicamentoso que a gente tem. Beta-bloqueador, tá? A gente sempre começa com beta-bloqueador. E aí eu peço para vocês, por que a gente vai dar o beta-bloqueador se a gente está dando o antitireoidiano? Né? Por que eu vou dar a droga antitireoidiana? O beta-bloqueador se eu estou dando a droga antitireoidiana? Porque lembra que a nossa tireoide, ela produz hormônios para mais ou menos umas 3 semanas, 4 semanas para frente. Então ele vai começar a ter uma ação importante daqui um mês, tá? Então o beta-bloqueador é importante para agora eu controlar os sintomas dela, para controlar aquele tremor, aquela taquicardia, tá? Então isso é importantíssimo a gente lembrar, de dar sempre o beta-bloqueador associado, principalmente como sintomático inicial, tá? Metimazol e propiltiuracil. Nessa situação, metimazol é sempre a nossa primeira escolha. Importante lembrar que o propiltiuracil a gente usa de preferência no primeiro trimestre, pensando que o metimazol teria alguma neurotoxicidade, alguma coisa assim, tá? E questão de iodo radioativo, na questão de não resposta das drogas, né? Tratei por 2 anos, ou ele está tendo recidiva, está tendo reação tóxica, eu posso fazer o iodo radioativo. E a tireoidectomia, se o paciente tem alguma contraindicação, né? Contraindicação iodo radioativo, eu posso fazer o tratamento cirúrgico. Tá? Isso depois vocês gravam também de maneira importante. Certo? Vamos dando continuidade, então, questão de número 52. Respirem um pouquinho, vamos ver o que a gente tem aqui. Essa questão aqui de queimadura, né? Tava faltando essa questão importante. Traz pra gente um homem de 72 anos, que foi tratado por equipe pré-hospitalar após ser resgatado do pequeno quarto sem janelas, em prédio onde ocorreu um incêndio com combustão de material plástico inflamável, então havia muita fumaça, e pensa, o cara tava num lugar sem janela nenhuma, então imagina a quantidade de fumaça que não tava ali acumulando, queimando a via aérea dele. Então a gente vai pensar, quando a gente viu isso sem janelas, tem que pensar na hora, putz, queimou a via aérea superior do paciente, queimou a via aérea. E é isso que vai nos dar a nossa conduta depois, queimou a via aérea, né? Apresentava rouquidão, e aí ele tem a clínica toda de queimadura de via aérea, né? Rouquidão, havia fuligem no escarro, os cílios e as sobrancelhas estavam queimados, então, putz, queimou a cara dele toda, né? Foram evidenciadas queimaduras de 2º e 3º grau na região anterior do tronco, membro superior direito e face. Com base nos dados apresentados, a cenário alternativa de prioridade para atendimento dessa vítima. Aí você puxa lá, ABCDE, e aí vocês já estão colocando para mim aqui, o Oscar colocou IAT, o Polimar falou pra gente letra B aí, já estão espertos de que a gente tem que garantir, tem que assegurar a via aérea desse paciente, porque isso é lesão térmica de via aérea superior, tá? Que corre com hiperemia de orofaringe, rouquidão, estridor, né? Se ele começou com estridor aqui, cara, vai entrar em insuficiência respiratória imediata, vai fechar aquilo ali. E aí você tem que fazer uma IAT de modo precoce, digamos assim, tá? Para proteger essa via aérea, porque pensa,
queimou, tá muito sensível, tá toda meio inflamada, vai começar a fechar. Imagina se fechar depois para você passar o tubo, é quase impossível. Vai ter que provavelmente chamar o anestesista para conseguir passar, porque a via aérea é dificílima. Então, quando você vê que tá ali, tá ruim, já protege via aérea em tubo do paciente, tá? Então, questão, pelo que eu vi, tranquilo, assim, que Ivanor, Paulimar já colocaram de cara assim, IoT. Então, isso tem que estar bem fácil, de maneira bem automática pra gente, tá? Aqui, além de Kawasaki, quais outras questões que adoram cair no Revalida, né? Tuberculose HIV não cai, despenca, né? Despenca na prova, tá? Então a gente tem aqui um paciente de 35 anos de idade, vivendo com HIV AIDS, alguns anos sem adesão à terapia antirretroviral. É internado no hospital de média complexidade com quadro de tosse produtiva, febre e dor torácica, associadas à imagem radiológica compatível com condensação em base direito, sendo iniciado o tratamento com amoxiclave. Revendo os exames ali de admissão, o médico percebe que o infiltrado radiológico, na verdade, evoluiu com áreas de cavitação. Cavitação no Brasil, isso é o quê? TB, né? O que leva a considerar a hipótese de diagnóstico de tuberculose pulmonar atípica, decorrente da presença de imunossupressão. Visando proceder à investigação diagnóstica indicada no caso, tarará pela OMS, o teste diagnóstico de primeira linha para tais pacientes com doença pulmonar ativa, tendo ainda a vantagem de detectar resistência antimicrobiana. E, gente, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui já é uma coisa, né, que antigamente, baciloscopia, DAR, não sei o quê. Cara, Ministério da Saúde, atualização importante, para quem não sabia, aqui, ó, é GeneXpert, aqui que vocês colocaram é o quê? Teste rápido molecular para eu identificar a partícula do micobactério, tá? Isso é importantíssimo, tá? Tuberculose tem que estar tatuado na mente de vocês, tá? Que vai cair muito, muito na prova. E é umas questões que vocês garantem tranquilamente, tá? Então, nesse caso, já colocaram aí pra gente nos comentários muito bem, amplificação automatizada de ácido nucleico, ensaio expert, né? O teste rápido molecular, no escarro, que me mostra se eu tenho sensibilidade a que droga. Qual que é a droga principal no tratamento para tuberculose, que ele me mostra se é sensível ou não? Rifampicina. O Jesse já emendou, rifampicina é a droga principal que a gente tem aí. A gente vai ter o tratamento RIP, né? Mas a rifampicina é o principal, ó, que ele até te dá uma dica, ó, rifamps, né? Rifampicina é a principal. Então isso aqui tem que estar fácil, tranquilo pra gente, tá? Isso aqui eu trouxe para vocês para lembrarem como é que é a questão do diagnóstico de HIV, tá? Isso aqui não é de tuberculose, é o algoritmo diagnóstico que a gente mais usa para HIV, e a gente vai começar, por exemplo, o teste rápido, faz o teste rápido 1, seja por sangue ou fluido oral, dando positivo, tem que fazer um teste rápido 2, agora tem que ser obrigatoriamente pelo sangue, e ele vai te dar uma amostra reagente dando positivo. E aí você confirma isso com o quê? Depois com a carga viral, você tem que ter uma carga viral, tá? Para aí você dizer, olha, meu paciente é HIV positivo. Agora, se deu negativo e a minha suspeita é grande, lembra da janela imunológica. Você repete em 30 dias. E eu vou repetir para vocês. Isso aí que eu coloquei é para quê? Só porque a questão contextualizava HIV, e HIV também é importantíssimo, que vocês lembrem, é o algoritmo diagnóstico. Pense que é como se a gente tivesse que ter um sanduíche. De um lado, um pão, que é um teste rápido 1, do outro lado, outro pão, que é um teste rápido 2, e o hambúrguer aqui no meio vai ser a carga viral, tá? É o sanduíche para o diagnóstico de HIV acima de 18 meses, né? Porque lá com 18 meses a gente faz diagnóstico com carga viral, tá? Nos recém-nascidos que são expostos, né, enfim, nas crianças expostas ao HIV, tá bom? Mas acima de 18 meses, sanduichinho, teste rápido 1, teste rápido 2 e o hambúrguer. A parte principal que a gente tem que ter para confirmar finalmente é a carga viral. Seguindo então, vamos para a questão de número 54. Já dei spoiler aí para vocês, né? Mas esse é um quadro que coloca pra gente uma lactente, a gente vai ter que dar uma aceleradinha agora, que senão não vamos conseguir. Que teve uma lactente 18 meses, que há 3 dias, né, estava com um quadro convulsivo, que há 3 dias a criança apresentou o quadro convulsivo tônico-clônico, generalizado, né, diversão ocular, liberação de esfíncter vesical e celorreia com duração de aproximadamente 10 minutos. No momento apresentava temperatura de 38, foi levado para um procedimento onde chegou sem crise e recebeu alta após 4 horas com diagnóstico de resfriado comum. O episódio convulsivo não se repetiu e a criança está febril há 48 horas. A mãe relata episódio semelhante aos 11 meses de idade dela ou da criança, não sei. A criança não apresenta outros antecedentes pessoais ou familiares relevantes, o seu desenvolvimento neuropsicomotor é normal e o exame clínico não apresenta alterações. O que é isso? É uma crise febril. A gente atualmente não usa mais o termo convulsão febril, a gente usa muito mais crise febril simples, tá? E a mãe deve ser orientada quanto à abordagem nos episódios febris e a criança deverá manter acompanhamento de rotina na UBS pelo caráter benigno do quadro. Lucas, isso não vai virar epilepsia no futuro? Não. Da crise febril simples é benigno, tá? Lucas, se a criança chegar convulsionando na emergência, o que eu faço? Pode usar um benzodiazepínico para abortar a crise, mas depois não tem por que ficar fazendo tratamento para epilepsia, porque crise febril simples é benigna, tá? E Lucas, só me relembra, e aqui vamos espremer o conteúdo dessa questão, e a gente vai deixar aqui para vocês o que é essa questão de crise complexa, né? Uma crise, por exemplo, que ao invés de ser generalizada é focal, que tem uma duração prolongada por mais de 15 minutos, ou que tem recorrência aí dentro das 24 horas, ou que tem aí uma síndrome pós-ictal prolongada, sonolência prolongada, né, depois da crise, tá? Então isso é importante para a gente definir o que é uma crise complexa, que daí é diferente da crise simples, que é totalmente benigna, tá bom? Show de bola? Show de bola, então vamos seguindo. E a gente tem aqui
Vírus HPV, vacinação da HPV. Vacinação da HPV aqui pra gente é o quê? Anti-HPV quadrivalente, que protege tanto para os 6 e 11, que estão relacionadas às verrugas, né? E também os 16 e 18, que são os de alto potencial oncogênico, tá? E é isso aqui, ó, minha gente, isso aqui atualizou, isso aqui é atualização importante. Foi ampliado a faixa etária das situações especiais do uso da vacina do HPV. E essa atualização foi do ano passado. Então, qual é a chance disso cair nesse ano para vocês na prova? Grande a probabilidade, tá? Então, grava comigo a atualização importante que teve isso aqui, tira foto, bota na cabeceira da cama, é importantíssimo, tá? O esquema de vacinação, então, continua quadrivalente em 2 doses, tá? Sendo 0 e 6 meses, você faz uma dose hoje na criança, né? E outra depois de 6 meses, nas meninas dos 9 aos 14 anos e nos meninos dos 11 aos 14 anos. 3 doses, que é o que recomenda a bula do fabricante, vai ser só em algumas situações especiais. Que situações especiais? Ó, nos meninos, nas mesmas situações aqui dos 9 aos 26, e nas meninas dos 9 aos 45, isso aqui que foi ampliado. Antes era dos 9 aos 26, agora é dos 9 aos 45, para meninas apenas, que tem o quê? São portadoras HIV/AIDS, que tenham realizado transplante de medula óssea e órgãos sólidos e pacientes oncológicos, tá? Então, eu vou deixar um tempinho aqui para vocês isso aqui, anotem, eu quero que vocês anotem isso aqui, porque é importantíssimo, atualização importante, vai cair para vocês, tá bom? Anotaram? Atualização importantíssima, tá? Quem tá em casa depois dá um pause aí, printa isso aí, grava, imprime, faz o que for preciso para gravar muitíssimo bem isso aqui, tá bom? Show de bola, então? Vamos seguindo. A gente tem aqui um paciente, um quadro de cirurgia geral, tá? Uma questão de cirurgia. Paciente de 60 anos, procura hospital pronto-socorro, parada de eliminação de flatos e fezes há cerca de 1 semana já. O que é isso? Abdômen agudo obstrutivo, né? Então, ele foi feito, então, abdômen globoso, hipertimpânico, dolorosa palpação, com sinais de irritação peritoneal. Lucas, irritação peritoneal, o que eu tenho que fazer? Se tem irritação peritoneal, é laparotomia exploradora. Pronto, acabou. Tá? Toque retal com ampola retal vazia, ou seja, isso mostra pra gente que tem uma obstrução provavelmente mecânica, né, Lembra que se você fizer o toque retal e você encontra fezes na ampola, você vai pensar em alguma obstrução dita o quê? Dita funcional, tá? Por exemplo, um ilho paralítico, uma colite isquêmica não, uma colite isquêmica vai ser mais sangramento, mas uma pseudoparalisia colônica, tá? Colônica naqueles pacientes mais graves, assim, de circulação. Então você toca e você encontra fezes. Provavelmente o cólon, o intestino parou de funcionar. Agora, se você toca e não encontra nada, você pensa, putz, tem alguma coisa que está obstruindo, que não está deixando passar nada, tá? Isso é importante. Questão de propedêutica, sempre quando chegar um paciente com abdômen agudo obstrutivo, faça o toque retal. Sem sangue nedo de luvas, solicitada a rotina de abdômen agudo. Demonstrado distensão volumosa de cólon e seco, maior que 12 centímetros, já com níveis leves sem distensão de intestino delgado. Ou seja, não tem distensão de intestino delgado, ele tem uma obstrução, e a válvula ileocecal dele, lá que é a transição entre o delgado e o grosso, ela é competente, ela não deixa passar nada. Ou seja, isso é uma obstrução em alça fechada. Ou seja, já está ligado, obstrução em alça fechada, isso tem grande risco de quê? De estourar esse intestino, né, de ter uma perfuração, porque progressivamente vai tendo, como é em alça fechada, vai tendo sofrimento isquêmico, está distendendo muito o sofrimento isquêmico da parede, causa perfurações, e já viu, né, o abdômen agudo obstrutivo que vai evoluir para um abdômen agudo perfurativo, tá, e aí, já viu, né, meus amigos, aí é complicado mesmo, tá, então, a ideia seria a gente fazer uma laparotomia exploradora. Seguindo para a questão de número 57, questão de preventiva pra gente, que traz reunião de equipe de estratégia de saúde da família, localizada na região litorânea, na região nordeste, com os diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Carcinicultura. Tá? Eu não sabia desse nome, aprendendo, né, com a prova de revalida. Criação de camarão e viveiros. Né? Principal atividade econômica da região. É definida a necessidade de desenvolver ações educativas de proteção e ações diagnósticas precoces dos principais agravos que acometem os trabalhadores nessa atividade. A atividade envolve longas jornadas diurnas de trabalho, além de utilização de metabisulfito de sódio, que é um pó que pode causar alergia, né, para evitar o aparecimento de manchas pretas nos crustáceos. Então, esses trabalhadores, eles estão expostos ao sol, né? Qual é a ideia? Considerando os principais agravos determinados pelas condições de trabalho, né, as atividades, o que isso pode causar? Neoplasia cutânea e rinite ou asma alérgica? O que vocês acham? Pode ou não pode? Distúrbios osteomusculares e dermatite por contato? Pode ou não pode? Rinite ou asma alérgica e lesão por esforço repetitivo? E aí, qual que vocês marcariam dessa alternativa, dessa questão? Distúrbio do sono e neoplasia cutânea. O que vocês acham? Letra A, o Jess falou, e tá certo. Letra A. Alguém daria outra questão? Ah, Lucas. Porque, tudo bem, neoplasia cutânea, exposição solar, perfeito, vocês estão certíssimos. Rinite ou asma alérgica, também, né, tem aqui a exposição a alérgeno potencial, mas não pode causar lesão por esforço repetitivo. Pense que fica o dia inteiro jogando lá as redes só, com longas jornadas de trabalho. Não pode ter LER, né,
que é lesão por esforço repetitivo, não pode ter distúrbio osteomuscular a partir disso? Pode. A B também está certa, a C também está certo, por isso que essa questão foi anulada, tá? Porque tem 3 possibilidades aí que pode acometer esses pacientes, tá? Seguindo, então, vamos para a questão de número 58. E aí, gente, nessa altura do campeonato, essas questões de atendimento inicial ao recém-nascido tem que estar fácil também. Eu fiz aula com vocês ano passado, tá? Tem lá dentro do Redbook um capítulo certinho para vocês saberem certinho a sequência que eu vou fazer. As 3 perguntas que eu preciso fazer para o paciente para saber se eu vou fazer clareamento precoce, para saber se eu vou levar para a mesa de reanimação. Levando para a mesa de reanimação, inicialmente vou fazer a PAS, aquecer o paciente, posicionar a via aérea, aspirar se necessário, secar ele, tirando, vou avaliar a frequência cardíaca, vou avaliar respiração, se tem uma frequência cardíaca abaixo de 100, vista em questão de 6 segundos, tá? Ou então, a respiração ausente, eu vou começar o quê? Qual que é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é VPP. VPP, boa, Jess. Isso tem que estar fácil para vocês, tem que estar automático. Ventilação com pressão positiva, tá? Lucas, eu me confundi, porque essa questão colocou para mim que esse paciente nasceu o quê? Cadê? Banhado em mecônio? Vamos achar aqui. Reanimação, aqui, banhado em líquido amniótico meconial. O que você vai falar para ele? Não importa. A medida mais importante que a gente tem, seja banhado em mecônio ou não, é fazer VPP inicialmente. Lucas, mas eu me confundo. Desde 2016 foi determinado assim, teve uma atualização que colocou pra gente que mesmo paciente banhado em mecônio, a gente vai começar com VPP. Então, não caia nessa. Since 2016, a gente tá com essa atualização, não é mais para aspirar, entubar esse paciente antes de fazer VPP, tá? Então, grava isso. Primeira coisa, mesmo no paciente com banhado em mecônia, é VPP. Lucas, mas e se eu fiz VPP? Né? Depois eu deixo o resuminho aí para vocês. Fiz VPP e não deu certo. Eu vi que ele tá todo banhado em mecônio, tá regurgitando mecônio, tá caindo mecônio para todo lado. Você fez VPP por 30 segundos e não deu certo, você pode entubar o paciente, aspirar, né, com um cano ali a traqueia, aspirar um pouco a secreção, tirar o tubo e volta a fazer VPP, sem intubação. Tá? Você fez a intubação só para aspirar ali dentro e depois voltou a fazer VPP. Então, primeiro passo, sempre VPP. Se o paciente for banhado em mecônio, você tem essa possibilidade de intubar, aspirar, retirar, né, não vai ficar insuflando nada, e tirar e fazer VPP de novo, tá? Olha só. Então, o primeiro passo é sempre VPP. Agora, tem essa questão, né, que eu até vou deixar para vocês. Se necessário, depois que você fez, depois da primeira VPP, depois do VPP, fazer aspiração traqueal, tá? Aí você intuba, vai, aspira, intuba não, né? Na verdade, o laringoscópio vai ali e aspira e depois tira e continua com o VPP, tá bom? Nada de passar tubo e insuflar cuff, não, tá? Inicialmente VPP, depois, se você vê que tá muito banhado, de novo, vou repetir, coloca, aspira, traqueia e volta com o VPP, tá bom? Seguindo, então, vamos ver quanto tempo a gente tem. 40, vai dar tempo de a gente chegar. Queria chegar hoje até a questão de número 65, pelo menos, tá? Vamos seguir, então, a questão de número 59. Coloca pra gente o quê? Um paciente recém-nascido exposto ao quê? Exposto à tuberculose pulmonar, tá? O que a gente vai fazer? E aí vamos retomar. Recém-nascido, mãe, por exemplo, com tuberculose, né? Tuberculose pulmonar, ou lá o pai também tá com tuberculose. O que a gente vai fazer? Orientar a mãe a usar máscara cirúrgica, tá? Vai manter o aleitamento materno normal, isso não mexe. Com isso você não mexe, o aleitamento não mexe, tá? Então, questão de tuberculose, amamenta ali com cuidado. Então, tudo que falar interromper o aleitamento, não. Interromper o aleitamento, não. Vamos manter o aleitamento. Manutenção do aleitamento materno com uso de máscara por parte da mãe e os profiláticos de isoniazida até 3 meses, quando o teste de tuberculina deverá ser realizado. Ok. Né? Manutenção do aleitamento materno com uso de máscara por parte da mãe e os profiláticos de isoniazida até o 6º mês, quando o teste de tuberculina deverá ser realizado. Não. Você faz até 3 meses, verifica se esse paciente foi exposto ou não, e aí se ele tiver a prova tuberculínica, né, o PPD, acima de 5 para cima, aí a gente mantém por mais 3 meses de isoniazida ou mais 1 mês de rifampicina. Mas se ele não foi exposto, a gente para e aí vacina. Mas, Lucas, essa questão foi anulada. Por que ela foi anulada? Alguém lembra por quê? Boa, ó. O Ivanor já falou pra gente, ó. Não dá na BCG. Então, o que você vai fazer? Paciente exposto à tuberculose, paciente recém-nascido exposto à tuberculose, não dá BCG, faz a profilaxia por 3 meses, e aí faz a prova tuberculínica, ali no 3º mês. Prova tuberculínica positiva, Lucas, não deu certo, não conseguimos impedir a tuberculose latente. E aí a gente vai ter que terminar o tratamento. Mais 1 mês de rifampicina ou mais 3 meses de isoniazida, tá? Lucas, fui lá, fiz com 3 meses a prova tuberculínica, e esse paciente se mostrou não reagente, eu interrompo a profilaxia e faço a BCG, tá? O Lucas pediu pra gente, só interrompe em exposição a HIV? Isso é uma questão interessante, né? O paciente nasceu exposto ao HIV, eu vou fazer a BCG, tá? Paciente exposto ao HIV, eu faço a BCG. Não perco tempo, porque ele ainda não está imunossuprimido quando nasceu, tá? Então não vou perder tempo, vou fazer a BCG. Mas isso fica para outra conversa, tá? Agora, Lucas,
por que essa questão foi anulada? Isso é uma questão interessante. Porque eles não colocaram no enunciado se esse nosso pacientinho tinha feito ou não a BCG. Porque, Lucas, se eu fizer, por engano, sei lá, porque fiz a BCG, aí eu não vou poder fazer a prova tuberculínica ali com 3 meses, enfim, eu vou ter que continuar a questão da profilaxia até os 6 meses, se for com isoniazida, ou até os 4 meses se for com rifampicina, tá? E depois não adianta dar o BCG, porque daí o paciente vai ter se protegido por questão de contato, tá? 5 milímetros, isso é atualização importante, 5 milímetros, tá? 5 milímetros, a partir de agora a prova tuberculínica é 5 milímetros. Inclusive, fez BCG, não fez 5 milímetros. Esquece aquela história, BCG não. BCG não influencia nessa questão do valor, tá? A BCG influencia nessa questão de a gente parar nos 3 meses ou não, tá? Isso é uma atualização que veio ali dos últimos 2, 3 anos, importantíssimo, tá? Repetindo mais uma vez, que isso é importante, tá? Tuberculose, exposição sempre cai. Vamos comigo. Nasceu recém-nascido, exposto, mãe com tuberculose. Vai continuar aleitamento? Vai. Máscara cirúrgica a mãe utiliza com cuidado, né? Higienização, enfim, vai manter aleitamento. Mas esse recém-nascido não vai receber a BCG e vai receber profilaxia, rifampicina ou isoniazida por 3 meses. Chegou com 3 meses, vou fazer a prova tuberculínica, tá? Terminou ali 3 meses, fazer a prova tuberculínica. Prova tuberculínica, o ponto de corte é 5 milímetros. 5 milímetros para frente, não consegui evitar a TB latente, vou ter que continuar o meu tratamento. 1 mês de rifampicina ou 3 meses de isoniazida. Não, Lucas, eu comemorei, deu prova tuberculínica abaixo de 5, paro a profilaxia e vou vacinar para BCG, tá? Porque eu não deixei ele ter o contato inicial ali, tá bom? Consegui impedir com as drogas, tá bom? Show de bola? Eles colocam no protocolo isoniazida, mais por uma questão de disponibilidade, mas tem uma indicação, o Ulisses perguntou pra gente, rifampicina ou isoniazida, né? Eles colocam isoniazida em geral, tá? Você vai encontrar. Mas a rifampicina, ela acaba sendo melhor, para pacientes, é mais indicado para pacientes abaixo dos 10 anos e acima dos 50 anos, tá? E tem um perfil de usabilidade melhor, assim, de você poder fazer por menos tempo, tá? Mas os protocolos, enfim, acabam colocando isoniazida bastante, as questões também trazem, né? Isoniazida, mas na prática o que a gente vê ser utilizado muito mais dá uma predileção pela rifampicina, tá? Mas é indiferente, seja isoniazida ou rifampicina, as duas são bem indicadas, tá bom? Então, por isso que essa questão foi anulada, questão importante pra gente revisar alguns conceitos, tá? Leva no coração de vocês, porque TB vai cair, TB HIV vai cair. Ó, aqui, ó, aquele resuminho amigo, né? Olha só, coisa linda. Não revacinar BCG ao nascimento, rifampicina ou isoniazida por 3 meses, faz a prova tuberculínica. Deu menor que 5, vacina para BCG, se deu 5 para mais, mantém isoniazida por mais 3 e rifampicina por mais 1 mês, não precisando vacinar para BCG. Diz aí, só com esse resumo, essa aula já valeu, tá? Resuminho amigo, coisa linda isso aqui, gravem com vocês, tá bom? Me digam aí se vocês gostam desses resuminhos aí para depois gravar para vocês, ou se eu posso tirar da aula. Digam aí para mim, vale a pena? É bom para organizar o pensamento, ou vocês acham que só falando já é o suficiente? Já recebi aqui um feedback. O André falou pra gente de jeito nenhum, né? Polimar também, isso aí. É bom, eu também gosto, eu sou bastante visual, né? Então eu trago as duas coisas. É bom ouvir, é bom a gente ver também, então vou continuar trazendo para vocês que eu acho que ajuda, tá? Seguindo então, questão de número 60, traz pra gente aqui numa UBS, localizada em cidade de grande porte, são atendidos no intervalo de 2 semanas 3 casos de leptospirose, olha só, em trabalhadores de limpeza e desentupimento de esgotos. No que se refere à vigilância ambiental, são ações previstas pelo Ministério da Saúde. Então, para a gente impedir, né, essa questão, lembra que os ratos são os portadores da leptospira, né, interrogans, que é quem causa a leptospirose. Ações previstas pelo Ministério da Saúde durante a investigação dos casos, após identificação do local provável de infecção, vai fazer o quê? Antirratização, desratização e informação, né, educação da comunicação e comunicação em saúde, desculpa, para os pacientes não ficarem lá tomando banho, né, nos alagamentos. E não é, Lucas, esses dias estava passando ali, choveu bastante aqui na minha cidade e eu pisei numa poça d'água, vou me contaminar com a leptospirose? Não, né, é uma contaminação que você precisa de maior tempo de exposição, tá bom? Mas essas são as nossas medidas ambientais aí de controle aos ratinhos e também a questão da população para ela não se expor às enchentes, tá? Seguindo então, questão de número 61, traz pra gente o quê? Essa questão é interessante, tá? Isso aqui é interessante. Questão de número 61, então vamos ler juntos, tá? Um lactente de 13 meses, sexo feminino, é levado ao UBS de saúde para consulta em rotina. A mãe tá preocupada, isso é o que a gente vê muito, né? No centro de saúde, a mãe preocupadíssima, porque a criança não tá andando sem apoio, tá? Ela tem 13 meses e ela não tá andando sem apoio. Isso é algo para se preocupar? Você se preocuparia? Diz aí para mim. Então, há outras queixas. O pré-natal materno não possui intercorrência, nasceu de parto normal com 40 semanas de idade, ok? A Apgar 6, depois 9, no 10º minuto 10. Com peso ao nascer de 13.200, comprimento ao nascer meio metro de criança. No exame clínico neonatal, observou se está lido a manobra de ortolânia direita. Na ocasião, realizou o exame ultrassonográfico de quadril, representando o resultado 1 pelo metro de Graf.
Tá. Nesse momento, muitos alunos tremeram na base, nesse momento você começou a duvidar das suas escolhas, você, meu Deus do céu, o que é esse método de grafo socorro? Não, vamos seguir. Recebeu alta no segundo dia de vida, e por assim ficou. Tá? Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes, desenvolvimento neuropsicomotor prévio. Teve sorriso social com 2 meses, ok, tá, isso esperava. Fixou o pescoço com 3 meses, perfeito. Sentou sem apoio aos 7 meses, perfeito. Passou a distinguir familiares de estranhos e reconheceu seu nome aos 9 meses, perfeito. E primeiras palavras com significado aos 11 meses, olha só, tá ótimo. A criança está engatinhando, ela fica em pé com o apoio das mãos e arrisca alguns passos sem apoio. Ou seja, ela está começando a desbravar o mundão, né? Mas ela logo cai. Ok, usa copo com ajuda, compreende ordem simples, bate palma, manda beijo, fala mamãe e papá, para referir-se a mãe e pai, respectivamente. Na apresentação, não apresenta alterações do exame clínico. E aí eu pergunto para vocês, tá normal ou não tá normal? Tá normal. O Ivanor, Polimar, José, Ulisses contam pra gente, cara, isso tá normal, tá? Não é para se preocupar. A criança, né? Você tem os marcos ali, que é o que é esperado. Só que você tem crianças que são mais precoces. Às vezes tem criança que anda, né? Começou a andar sem apoio ali com 11, 12 meses, tá andando sem apoio. Mas tá. Assim como criança de 13, 14, até 15 meses pode começar a andar sem apoio, tá? Existe uma faixa que você tem de normalidade. Né? De resto, ela lê o livro. Sorriso social aos 12 meses, que é o ponto que a gente coloca, né? A gente coloca ali 12, 13 meses, que é andar sem apoio, só que é um ponto, só que isso varia, tá? Isso tem uma questão de vir um pouquinho para frente e um pouquinho para trás, tá? Não é motivo para se preocupar. Você vai falar assim, ó, para essa mãe, tranquilo, continua estimulando, tá dentro do esperado. E aí, Lucas, e aquela questão do método de grafo, não sei o quê. Essa criança desenvolveu normal o resto. Você acha que na maternidade eles iam dar alta para ela, tá? Tudo bem, ela teve estalido, né? Teve estalido ali na manobra de ortolânia. A gente sabe quando tem estalido, a gente começa a se preocupar em questão de displasia congênita do quadril. O que você pensa? Vou investigar. Foi investigado e nada foi acompanhado depois? Provavelmente não era nada, tá? Ele colocou isso para te fazer um terrorismo. Mas só para você saber, né? Método 1 de gráfico quer dizer que tá tudo normal, tá? Tá tudo normal e vocês acertaram em cheio. Letra A, tá tudo certo. O Ivano colocou pra gente que meu filho começou com 14 meses, hoje não para em casa, viu? Tudo normal, tudo certo, tá dentro até os 15 meses, tudo certo, a gente não precisa se preocupar, tendo o resto tudo normal também, segue o jogo, e até não começando muito cedo, é um pouquinho mais de tranquilidade para os pais, para não precisar tirar tudo que tem ao alcance da criança, porque depois ninguém segura, né? Então, manter acompanhamento de rotina. Que eu coloquei para vocês lembrarem, né? Ortolane, você vai tentar fazer uma luxação do joelho, né? Você vai pegar aqui, lembra de colocar o dedo aqui na articulação para sentir o estalido, e o Barlow, quer dizer, o Barlow, na verdade, desculpa, o Barlow que você vai tentar luxar. O ortolane é quando você tenta colocar de volta, né, na articulação. Então, o Barlow você faz, isso é bom de saber a descrição. O Barlow, você faz uma adução, ou seja, você joga para dentro e faz uma força posterior, para tentar luxar o joelho. Agora, o ortolane, você faz uma abdução, tá? E traz para frente, para tentar recolocar no local, tá bom? Então, o Barlow, tá ali a imagem, o Barlow é malvado, lembra? O Barlow é malvado, ele tenta luxar o quadril da criança. E o ortolane é o médico querido, ele tenta colocar de volta no lugar, tá? Grava essa imagem na cabeça, para quem é visual também, você vai lembrar, o Barlow, ele é do mal, ele tenta luxar, enquanto que o ortolane é tranquilo, ele bota de volta no lugar, tá bom? Seguindo então, questão de número 62, aquela questão gigantesca, né? E a gente economiza vendo o quê? Que a gente tem um linfonodo inguinal flutuante, tá? Que vai fazer o quê? Que vai ter uma fistulização em vários, encaminhado para a coloração, pesquisa campo escuro, que posteriormente demonstraram presente de bacilos. Eita, perdi aqui, que tinha uma fistulização em vários orifícios. Vamos voltar aqui. O objetivo, arrastar, dor, né, isso, descarga anal muco purulenta, lembra que esse agente ele pode causar uma proctite, tá? Pode causar uma proctite, língua à direita, úlcera genital, ao exame paciente regular, aqui, ó, a adenopatia supurativa unilateral à direita, dando saída à secreção purulenta por diversos tratos fistulosos locais, tá? Por que eu fico insistindo nessa ideia de procurar as palavras-chave? Porque a gente não vai saber de tudo, de todos, né? Mas essa questão de úlcera, diagnóstico diferencial de úlceras genitais, eu sempre bato bastante com vocês. Saber as palavras-chave. Isso aqui, né? Bico de regador, o Ulisses colocou pra gente em chuveirinho, né? Linfadenopatia que fistuliza em vários orifícios. Isso é o quê? Isso é linfogranuloma venéreo, tá? É isso que você tem que levar, é isso que você tem que guardar da questão, tá? Espreme ela e tira o conteúdo que importa, tá? Você vai diagnosticar linfogranuloma venéreo. Ah, Lucas, pesquisa por teste, amplificação de testes ácidos nucleicos do material. Isso não é realizado na prática, tá? Isso não é muito, é mais questão teórica, tá? Mas é isso aqui que você tem que lembrar, ó. É uma pápula úlcera indolora, que some rapidamente, muitas vezes, né? Que causa uma adenopatia dolorosa que fistuliza em bico de regador. Isso é linfogranuloma venéreo. É isso que você precisa saber. Ponto final. Extraindo a questão, é isso.
tá? É isso que você vai buscar. E aí a gente parte para as próximas questões, que a gente tem que vencer aí até o horário, a questão de número 65. Aqui a gente tem um paciente de 50 anos de idade, masculino obeso. E essa questão, ela entra num terreno bem complicado, né? Que ele fala pra gente aqui, né, em vidro fosco, é um paciente que tem Covid, ele quer falar pra gente, olha, qual que é o melhor momento para indicar traqueostomia para esse paciente? E o gabarito da época foi após 10 dias de internação. Mas aí, gente, isso é um terreno complicado, complicadíssimo, porque vários manuais e papers de abordagem no paciente em terapia intensiva colocam que a gente tende a esperar após 14 dias para manter esse paciente entubado, tá? E claro que sempre uma questão de ventilação protetora, a questão de sempre, todo dia, aspirar, de tentar reduzir a sedação para ver se o paciente consegue retomar a ventilação espontânea. Então isso é coisa complicada, principalmente para uma prova que você está tentando revalidar o teu diploma, uma questão específica, e eles entraram numa questão ainda mais complicada, que é do Covid, que não tem um consenso sobre qual que é o melhor momento para a gente entubar o nosso paciente, então por isso que a questão foi anulada, tá? De maneira tranquila, eles entraram em terrenos aqui muito espinhosos, que não tem ainda uma questão definida para a gente do melhor momento. Existem indicações depois de 14, tem gente que fala, eu quero depois de 10, enfim, não tem um consenso ainda com relação a isso, tá bom? Então não se estressem que esse tipo de questão, ela tende a ser anulada quando não tem um consenso, tá bom? Aqui a gente vai para a questão de número 64, traz para a gente uma adolescente de 18 anos de idade que procura assistência primária para realizar o exame preventivo do colo de útero. Quantas vezes você já viu isso, né? A sexarca dela aos 17 anos, em uso de contraceptivo oral. De acordo com as diretrizes brasileiras na prevenção de câncer de colo uterino. E aqui sim, o Ministério da Saúde, o INCA, coloca pra gente sim, câncer de colo a gente rastreia, câncer de mama a gente rastreia para toda a população, independente de sintomatologia ou qualquer coisa. Só que tem que ter uma faixa etária específica, né? Diferente do câncer de próstata, que não tem um consenso, né? Uma diretriz nacional de rastreamento, tá? E você vem aqui. De acordo com as diretrizes, o que a gente vai fazer? Fazer o exame clínico ginecológico completo e coletar material? Não, a gente não vai coletar, porque ela tem só 18 anos. Se ela tiver HPV, a grande chance é que consiga até fazer o clearance, até eliminar, tá? Coletar material para identificar o DNA HPV, captura híbrida, não. Coletar a história clínica e informar que não há necessidade de coletar o preventivo antes dos 25 anos, sim. Me deixe orgulhoso e não fica com dúvida nessa questão, porque é isso. O nosso rastreio é quando, né? Ó, veio até duas aqui para reforçar, ó, 2 vezes essa aqui. A gente vai coletar uma vez por ano a partir dos 25 anos aos 64, tá? Após 2 negativos, a gente vai rastrear a cada 3 anos, tá? Então, essa é uma questão importante. Uma vez por ano, eu fiz com 25, fiz com 26, e a minha paciente voltou, e aí estava com 2 negativos. Eu vou começar do quê? De 3 em 3 anos. Após a sexarca, tá? E aí vem bastante dúvida. Lucas, a paciente virgem ali está com 26 anos, eu vou rastrear? Não. Por onde que é transmitido o HPV? Sexualmente transmitido. Paciente virgem, teoricamente, né? A gente não precisa rastrear. Lucas, não, né? Pelo amor de Deus, não vamos rastrear. Paciente virgem, então, a gente não coleta. Mas como ela já tinha iniciado a sexarca, a gente vai comentar com ela que é só a partir dos 25 anos, tá? Gestante, segue a mesma coisa. Gestante, Lucas, eu posso rastrear? Não vai abortar a paciente? Não, pode rastrear, tá? E HIV, só tem uma questão, né? Que HIV... Lembra que para diagnóstico de HIV, uma paciente que esteja com... para diagnóstico de AIDS, uma paciente que esteja infectada com HIV, um dos critérios de diagnóstico de AIDS, uma das doenças definidoras de AIDS, é câncer de colo uterino invasor. Então, você tem uma relação muito grande de câncer de colo de útero nessas pacientes HIV. Então, nessas pacientes, você não fica tranquilo de fazer de modo trienal. Nisso não, tá? As pacientes HIV você faz de 6 em 6 meses no primeiro ano, e depois estando negativo 2, você passa anualmente, mas nunca de modo trienal, tá? E se for CD4 abaixo de 200, ela tá assim, ó, imunossuprimida, mantém de 6 em 6 meses, mesmo que esteja no negativo, porque lembra que eu falei com vocês a relação do carcinoma, o câncer de colo uterino invasor, tá? Muito associado com isso. Show de bola? Seguindo então para a nossa última questão de hoje, para terminar em grande estilo o nosso encontro, né, já batendo aí as 3 horas, o nosso horário determinado, questão de tuberculose. E aí vocês já estão muito familiarizados com o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar clinicamente o paciente, a gente vai coletar, encaminhar 2 amostras de escarro para realizar teste molecular, aqui ó, lembra? Porque ele vai mostrar para a gente o quê? A resistência à rifampicina, cultura de escarro, solicitar raio-x e solicitar teste rápido para o HIV, sempre lembra da co-infecção, orientar os de máscara cirúrgica e agendar nova consulta e investigar os contactantes, tá? Lembra sempre, então, da questão de co-infecção para HIV e da nossa utilização atualmente, não mais de preferência para baciloscopia, mas para o teste rápido molecular, tá bom? E aqui,
só para complementar, depois, enfim, vocês pausam mais tranquilo, leem ali com calma a questão, caso não tenham feito, né, isso é uma coisa importante. Façam uma questão, façam essa prova até o final, tá? Que no próximo encontro a gente vai finalizar a prova e vai falar sobre as questões discursivas também, então venham com dúvidas, tá? Venham pra ficar mais fácil a leitura, tá? E aí também a gente consegue trazer mais conteúdo estando mais rápido nessa questão. Você vai buscar o diagnóstico de tuberculose, um tripé. A questão clínica, né, paciente sintomático, respiratório, tosse há mais de 3 meses, de 3 semanas, tá perdendo peso, tá com sudorese noturna, coisa assim, diagnóstico clínico. Aí a gente busca o diagnóstico clínico, questão laboratorial, teste rápido molecular, e tem a questão também de imagem que a gente vai pedir para esses pacientes, tá? A questão de imagem, raio-x, imagens superiores, cavernas, né, infiltrados superiores, linfadenopatia hilar, unilateral nas crianças, tá? Então é importante esse tripé que a gente tem de clínica, imagem e diagnóstico laboratorial, tá bom? Falaremos também sobre tratamento, mas isso a gente deixa para próximo encontro. Então, Lucas, em que pé a gente tá? A gente viu na parte 1 a questão até 28, tá? A questão de 1 a 28, na parte 1. Agora a gente viu a questão de 29 até a questão 65, e na semana que vem já, com a prova, tá aqui, a gente vai aumentar os nossos encontros, vamos estar nos encontrando toda semana, ali no sábado. Questão 66 até a 100, mais as discursivas, então provavelmente a gente vai precisar de um tempinho maior